Alô, alô, sejam muito bem-vindos ao Mesa Redonda Futebol Debate. E não é que já estamos quase na metade de janeiro. No meio de semana agora começa a rolar a bola para o Campeonato Paulista. E claro, você é o nosso convidado aqui no Mesa Redonda para batermos essa bola e falarmos muito do nosso produto, o Campeonato Paulista, o Paulistão. Indiscutivelmente, com respeito a todos os campeonatos, é o campeonato, com certeza, mais forte, o regional mais forte do futebol brasileiro, o Campeonato Paulista. Então a gente vai falar muito desse Campeonato Paulista. Tem este Corinthians. O Corinthians manteve a base, o Corinthians terminou a temporada voando. Manteve a base e a gente vai falar tudo desse Corinthians, que tem aí como reforço o Maicon, né? Tava contundido, é reforço, renovação de Romero. Tem muita coisa para falar do Corinthians. O Palmeiras ainda está atrás de reforços. Já chegaram dois, Paulinho, o Facundo, e o Palmeiras ainda corre atrás de reforços. O Palmeiras que vai para a 5ª temporada com Abel Ferreira. É mole ou quer mais? O São Paulo está excursionando. O São Paulo está nos Estados Unidos fazendo pré-temporada. Mas claro, de olho no Campeonato Paulista, o Paulistão que paga uma bala muito grande, por isso o Paulista é levado muito a sério. E é um campeonato mais do que tradicional. E o Santos, de volta à Série A, o ano passado foi vice-campeão paulista, tem Pedro Caixinha. É um novo Santos, a gente vai falar muito de tudo isso. E claro, muito de Campeonato Paulista. E se vamos falar muito de Paulistão, que é o que você está esperando, né? Especificamente você de São Paulo, torcedor dos clubes aqui da capital, nada melhor do que um convidado que conhece demais o Paulistão. Não vou dar spoiler, não. Na tela, ô Fini, quem é o nosso convidado de hoje para debater muito do Campeonato Paulista? Dirigente há décadas, esse conhece a máquina e os bastidores da bola por dentro. Lá nos idos anos 80, ocupou a presidência do tradicional Esporte Clube Taubaté. Foi ganhando experiência nesse mundão político, futebolístico e subindo na vida. Desde 2015, preside a FPF e vem procurando aprimorar o Paulistão a cada campeonato. Aê, muito bem-vindo. Nossa produção, vou falar pra você, ela começa o ano já em cheio, trazendo logo de cara o homem que manda no futebol paulista, juntamente com os clubes, numa bela administração, presidente da FPF, grande Reinaldo Carneiro Bass. Reinaldo, que satisfação receber você aqui no Mesa Redonda, bem assim, praticamente na porta da abertura do Campeonato Paulista. É uma satisfação tê-lo aqui, Reinaldo. Boa noite, Garrafa, Marina, Miller, Alex, Paulo, TV Gazeta, Mesa Redonda. Primeiro eu quero agradecer o convite de vocês. É uma alegria estar aqui com vocês que fazem futebol, que criticam o futebol, mas que dão soluções, indicam caminhos para o futebol. E o futebol paulista tem essa obrigação de, sempre que chamado, estar com vocês, estar junto com vocês, prestando informação e esclarecimento. Feliz Ano Novo para todos nós. Para todos nós, o Campeonato Paulista começando no meio de semana, mas um produto tradicionalíssimo da Federação Paulista de Futebol em andamento, a Copinha. Como é que está a Copinha, Reinaldo? A Copinha, nós estamos, este ano, quebrando paradigmas, estamos em forma de audiência, de engajamento, de receita melhor que 2024. Nós melhoramos a estrutura da Copinha. Ainda sentimos, notamos ainda alguns problemas em alguns gramados, alguns locais, nós temos que melhorar isso ainda. Vem crescendo ano a ano, o nível técnico é impressionante. A gente vê jogador que você nunca imaginava, não um exemplo aqui, mas o filho do Robinho, né? Eu pelo menos não sabia que esse moleque jogava o que está jogando, esse garoto está jogando o que ele está jogando, Sim. Né? Então, e por aí, vários outros nomes. A Copinha é um lugar onde o menino brasileiro, 128 clubes, 132 clubes, praticam futebol, jogam futebol, mostram o seu sonho, a sua realidade, de qualquer canto do país. Se procurar, em qualquer estado desse país, vai ter pelo menos uma equipe
jogando a copinha. Reinaldo, me corrija se eu estiver errado, a gente vai ao decorrer do programa, lógico, com toda a bancada, toda a equipe, com você em casa, nos ajudando a fazer o programa, nos aprofundar um pouco mais dos assuntos da Federação Paulista, especificamente de organização do Campeonato Paulista, mas me corrija se eu estiver errado, a premiação do futebol paulista ao campeão e aos participantes é uma premiação digna de futebol sul-americano, é um dos principais torneios. Ou eu estou equivocado? A Federação realmente tem os seus parceiros. Agora, gostaria que você falasse também dessa divisão, não é mais uma exclusividade do Grupo Globo, tem a TV Record chegando, tem redes sociais. Como é que está essa organização e o quanto é importante também no aspecto financeiro, além da tradição do Campeonato Paulista, o aspecto financeiro, aquilo que o Paulistão oferece aos vencedores e aos participantes? Rafa, nós esse ano, em 2025, nós vamos distribuir de forma direta, de receita direta para os clubes, mais de 400 milhões de reais. No ciclo, nesse novo ciclo de novos detentores, dessa democratização dos direitos, onde vários detentores adquirem, nós vamos distribuir, já distribuímos até 24, sem 25, mais de R$1 bilhão. Nós já atingimos 4 vezes mais torcedores, pessoas, do que no ciclo passado. Então, a gente mostra claramente que a fórmula é um sucesso. Essa é a fórmula. Como se faz isso? Principalmente colocando os clubes para sentar na mesa. Quando começou essa negociação, porque nós estamos falando agora de algo que deu certo. Eu estou falando lá do início dessa negociação, quando havia uma insegurança de deixar o Grupo Globo e partir para um novo caminho. Quem apoiou, quem deu a mão nesse projeto foram os clubes. Então, quando a gente põe os clubes para sentar na mesa, quando a gente põe os clubes para discutir, o projeto é deles, o campeonato é deles, a competição é deles. Quando a gente põe, junto com o Bernardo, todos os diretores de marketing e comunicação para falarem do marketing da comunicação do Paulistão, são eles que decidem o que pode e o que não pode fazer. Quando o Mauro Silva traz os capitães, os treinadores, os executivos, para tratar da competição, da parte técnica da competição, são eles que opinam e é atrás da opinião deles que a gente vai atrás, cuidar de gramado, de vestiário, de iluminação, já está melhorando, vai melhorar muito nesse Paulistão. Então, o segredo desse projeto é ter consciência de que o futebol brasileiro só cresce, só evolui se clube participar. Você sentado numa sala, no ar-condicionado, e ficar tomando decisão, vai errar. A gente já erra ouvindo, porque faz parte. Agora, sem ouvir, trancado numa sala, não tem secreto. E a lei da participação dos clubes, né? A Federação Paulista, não é porque o presidente está aqui não, o presidente ele está cercado de pessoas competentes. Já citou aqui o Mauro Silva, esteve recentemente com a gente no Troféu Mesa Redonda, o jornalista Bernardo Itre, aliás, agradecendo ao Bernardo Itre, todo o pessoal lá da Federação Paulista de Futebol, pela presença também aqui nos nossos estúdios, e a federação se cerca de pessoas competentes e dá esse espaço aos clubes, e no decorrer do programa a gente vai se aprofundar muito mais. Uma crítica que fica, eu só lamento, né, no Campeonato Paulista, às tardes de domingo, às 4 da tarde, ainda não termos bola rolando, mas quem paga é que escolhe o horário, mas enfim, vale aqui como um homem do futebol, como até como torcedor, domingo à tarde, às 4 horas, não ter uma bola rolando é algo que me incomoda, mas a gente vai discutir no decorrer do programa. Paulo Sérgio, como começa praticamente o seu ano, sorrisante, muito bem. Daqui, fecha nele. Aproveita, a bola não rolou ainda. Não vai... Muito bem. E o senhor? Eu, ótimo. Ao seu lado, melhor ainda. Só viajando, né? Você já está com 4x comigo. É uma discussão interna minha e do Paulo. Calma. Você vai se recuperar? Eu Paulinho? tô... Que legal. Paulinho tá feliz da vida porque o Corinthians tá bem, né, Paulo? Poxa, toda hora tem uma notícia. Quando deu a última notícia do Garro, eu escrevi assim nas redes sociais. Quando que nós vamos ter uma pausa? Né? Nós estávamos conversando agora, né, presidente? Mas eu fico muito feliz de estar aqui com o presidente Reinaldo, nós que estivemos trabalhando juntos na Federação Paulista, e eu pude estar ali como presidente interino por algumas ocasiões, e essa questão de conversar com os clubes, lá atrás mesmo, eu fiz uma reunião com os capitães e trouxe os capitães para conversar com a arbitragem, para que pudesse ter uma junção ali. Foi um período muito legal que eu tive lá. Mas fico muito feliz também pela Federação Paulista ter trilhado esse caminho. E um atleta, né? Um ex-atleta também está lá, o Mauro, fazendo um grande... E hoje é aniversário dele, né? Parabéns, Maurão. Beijão, seu Mauro aqui.
E claro, daqui a pouco a gente vai, repito, se aprofundar mais nesse assunto na administração da federação e na formatação de um dos campeonatos. Para mim, o mais importante, com respeito a todos os outros campeonatos regionais, o mais importante regional do país. Alex Miller, o Palmeiras, como anda? O Palmeiras ainda atrás de reforços. Boa noite, Alex. Boa noite, Garrafa. Boa noite, presidente Reinaldo. Boa noite, Alex. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Uma honra tê-lo aqui. E um grande abraço a todos os telespectadores do Mesa Redonda. Pois é, Garrafa, o Palmeiras continua atrás de reforços, quer mais, embora a gente tivesse uma sensação de que o Palmeiras iria conseguir mais antes, só que não conseguiu tanto. Conseguiu o Paulinho, conseguiu o Facundo, melhorou o sistema ofensivo, mas ainda falta alguma coisa se quiser, por exemplo, fazer um grande papel no meio do ano. Mas a gente vai falar sobre isso daqui a pouco também. Não tenha dúvida, não tenha dúvida. E eu sempre digo durante toda a temporada, quando aperta comigo, eu só jogo, faço aquela virada de jogo, cai lá no jogador, porque aí ele domina no peito, ele fala, calma, Garrafa. Como é que você faz? Ó. Foi bem. Aí, ó, tá vendo? Na sua apresentação, ninguém cornetou, ninguém atrapalhou. É assim, Carneiro, a minha vida é o ano inteiro, é esse Paulo Sérgio aqui. A bola chegou aí, jogador. Ele teve que corrigir. Esse tapa aí. Tá chegando. Jogador, então vamos moral, não faz isso comigo. Mas o grande Miller, o jogador, tá com a gente bombando nas redes sociais. O Miller e o São Paulo Zubeldia, ao final da temporada, disse: esse ano o São Paulo será campeão da Libertadores. O homem tá... Será que é só a pré-temporada que ele tem para fazer, que ele não fez no ano passado? Já dá para cravar isso? Boa noite, Miller. Boa noite, Garrafa, a todos. Se o Xará disse que no Palmeiras está faltando alguma coisa, imagine no meu tricolor. Porra, só o Oscar é muito pouco, né? Eu espero que o São Paulo ainda tá em busca uns 3 reforços mais ainda, e precisa, né? São Paulo, acho que esse Paulistão... Corinthians e Palmeiras estão vindo bem forte, né? Vamos discutir sobre isso. Vamos a Mestre Caverna para o boa noite do mestre Alberto Helena Júnior. Boa noite, mestre. Ô, garrafão velho de guerra, que alegria te rever, meu caro amigo. Saudade de dar um abraço, né? Mas sabe como é, né? O tempo foi chegando, a velhice chega... e você não tem muito que sair por aí andando. Mas vamos lá. Mas você, mestre, continua compartilhando a sua experiência com a gente. Paulo Sérgio, principalmente o Paulo Sérgio, sempre aprendendo com o mestre. Sim. Você está precisando um pouco mais dos ensinamentos do nosso mestre Alberto Helena Júnior. Olha o contra-ataque. Presentes para... Claro, para o nosso público, você presentes em enquete, ela está por aqui. Marina Buffon. Boa noite, Marina. E aí, Garrafa, tudo bem? Tudo Bem-vindo de volta. Boa noite, Reinaldo. Boa noite, mesa. E principalmente você que está em casa. Primeiro vou começar com a enquete, tá? Para você votar lá. Claro que é sobre o Paulistão. Quem é o favorito a vencer o título do Campeonato Paulista? Vote lá no nosso site. Corinthians, Palmeiras, Santos ou São Paulo? Gazetesportiva.com. Depois a gente traz aqui o resultado para vocês. Agora, vou trazer os presentes. Lembrando, você utiliza a hashtag Mesa Redonda lá no X, antigo Twitter, para a gente conversar, tá? Primeiro presente da noite, uma camisa do Santos, tamanho M, e uma luva da Poker, ambas em parceria com a loja Gold Placa, lá de Santo André. Esses e diversos outros produtos você confere lá no site goldplaca.com.br. Presente número 2, uma camisa do São Paulo, tamanho M, em parceria com a loja Gold Placa também, e uma bola da Capa. E o nosso agradecimento especial ao Fabrício. Quer ganhar um desses presentes? Utilize a hashtag Mesa Redonda lá no Twitter e a gente vai conversar por lá, tá bom? Combinado então, Marina Buffon, você vai interagindo com a gente, vai nos ajudando a fazer o programa. O presidente Reinaldo Carneiro é o nosso convidado e a gente vai começar o ano como a gente gosta, com as plaquinhas, sim ou não? Plaquinhas, o que é isso? Para quem não sabe, mas todo mundo já sabe. Vou distribuir alguns temas aqui, é simples, sim ou não? Sim ou não? E aí vou perguntando para vocês. Aí eu peço que, quando eu fizer a pergunta, deixa a plaquinha cravada aqui na mesa para facilitar que a nossa equipe possa mostrar a resposta, porque nesse sim ou não vai ser um aperitivo para tudo aquilo que a gente vai discutir aqui no nosso Mesa Redonda. Então vamos começar com plaquinhas, é isso? O Fini falou, tem plaquinhas, sim ou não? E você em casa vai participando com a gente também. A primeira pergunta que eu faço a vocês respondam com sim ou não, com as plaquinhas. Depois de muitos anos na China, Oscar, o Miller falou agora há pouco, Oscar ainda pode ser destaque no futebol brasileiro jogando pelo São Paulo? Já faz muito tempo que ele está na China. Sim ou não? Plaquinhas,
plaquinha, sim ou não. Eu tenho sim do Paulo, sim do presidente, sim do Alex, não do Miller, sim da Marina Buffon. Não deu unanimidade justamente por quem? Miller. Por que, Miller? Você acha que o Oscar não tem muita chance de ser protagonista novamente no futebol brasileiro depois de tantos anos na China? Olha, Garrafa, é claro que a gente tem que saber discernir as coisas, né? No Campeonato Paulista, que o nível não é o nível do Campeonato Brasileiro, o Oscar vai sair bem, tá? Até porque o time do São Paulo é um time formado, um time que já tem uma base, né? De 2 anos, né? Então acho que ele vai legal. Mas agora, Campeonato Brasileiro, eu tenho minhas dúvidas. É mais difícil, a pegada é muito forte. Acho que a dinâmica dele não vai conseguir superar as dificuldades do Campeonato Brasileiro. Um dos que discordaram do Miller foi o Alex Miller. Por que você discorda do Miller? Porque eu acho que, na medida em que a gente fala que o São Paulo precisa de reforços, e precisa mesmo, aí vem um jogador que a gente sabe que tem qualidade, que tem talento, por mais que ele esteja há tanto tempo fora do Brasil, são 7 anos jogando na China, que não tem aquela competitividade assim, mas ainda é um talento que pode ser recuperado. E se ele recuperar o talento dele jogando pelo São Paulo, ele pode aparecer junto com o Lucas, junto com esse time aí que do meio pra frente é muito bom. Vamos aguardar e, claro, isso será discutido no momento que formos falar do São Paulo. Vamos para a segunda pergunta de sim ou não. Ele terminou a temporada voando e a gente pensou que ele viria aqui, no popular da bola, roubar, entre aspas. O roubar vou lá pro Brasil, jogo, vou conhecer as baladas, os restaurantes, que nada. O homem veio para mudar a chavinha do Corinthians, Memphis Depay. A pergunta que eu faço para você em casa e para a bancada é a seguinte: Memphis Depay, daquilo que vocês viram de qualidade, agora ele vai ter uma pré-temporada pela frente, vai iniciar uma temporada com os jogadores. Ele tem futebol para ser um dos principais, ou se não até o principal jogador do futebol brasileiro? Tem bola para isso, sim ou não? Sim, sim, sim. Sim! Unanimidade? Todos em casa concordam com a nossa bancada? Presidente, por que o senhor acredita que o Memphis Depay pode ser realmente uma das principais atrações do futebol brasileiro na temporada, presidente? Ninguém duvidava da qualidade técnica dele. Havia uma desconfiança se ele era um ex-atleta ou um atleta. Se ele vinha de corpo e alma ou se ele vinha passear, como você falou. E ele veio de corpo e alma, veio como um atleta, abraçou o Corinthians, abraçou o atleta, se entregou completamente ao Esporte Clube Corinthians Paulista. Que loucura! Memphis Depay começa o ano voando. Repito, quando chegar assunto Corinthians, o Depay e outros temas serão discutidos. Agora, é um ano atípico para todos nós. Teremos Mundial de Clubes da FIFA de uma forma diferenciada, estilo Copa do Mundo, com grupos, praticamente um mês de torneio. E a pergunta para vocês e para você em casa é: o Palmeiras tem time para enfrentar os gigantes da Europa e vencer o Mundial de Clubes da FIFA no meio do ano? Sim ou não? Plaquinhas na mão, virando. Palmeiras tem time para brigar com os gigantes da Europa e ser campeão mundial? Primeira polêmica, grande polêmica. Marina, sim. Miller, não. Alex, não. Presidente, sim. Paulo, não. Por que, Paulo Sérgio, o Palmeiras não tem condição de brigar com os gigantes e ser campeão mundial, na sua opinião? Bom, eu creio que é muito cedo nós estávamos falando de Palmeiras também, né? Porque o Palmeiras, que terminou a competição do ano passado, foi muito abaixo daquilo que o torcedor esperava. Vamos ver como vai começar essa temporada, mas eu não creio que tem time ainda para competir com os times da Europa. Você, Alex, concorda com o Paulo? Discorda? Concordo, por isso que eu coloquei o não aqui, mas é o que o Paulo fala, ainda é cedo, o Palmeiras busca reforços, eu citei isso, né, que por isso mesmo ele está buscando reforços para elevar o seu nível. O Andréas Pereira, que nós vamos conversar daqui a pouquinho, também seria um cara para elevar o patamar do Palmeiras, e aí lá na frente a gente poder ter uma resposta diferente para isso. No momento, eu não vejo o Palmeiras com a capacidade de bater um Real Madrid, um Barcelona, entendeu? Não conhecesse o senhor, diria que o senhor está fazendo aquela zica reversa. Não vai ganhar de ninguém para ir lá, cravar o Mundial. Não. Mas não conhecendo o senhor, como eu conheço, eu sei que é a sua opinião jornalística. O presidente disse que sim. E eu queria saber, Reinaldo, por que você acredita que o Palmeiras pode fazer um bom Mundial e até brigar pelo título? O Palmeiras vem de um trabalho consistente nos últimos 3 anos. O Palmeiras tem na sua comissão técnica, no seu centro de treinamento, profissionais de altíssimo nível. A presidente Leila vem fazendo investimentos significativos na equipe.
E eu acho, como o Alex falou, que não acabou por aí. Sim. Deve chegar mais 2, talvez 3 atletas de altíssimo nível. Você tá sabendo de alguma coisa, hein? Só pode também dar uma informação pra gente aqui. Eu senti que o senhor sabe de É algo, assim hein? com a Leila, é assim com a Leila, amor. De repente, né? Grande amiga, mas eles sabem o que estão fazendo, estão se preparando para isso. E o Palmeiras tem condições e vai brigar por isso. Tá certo. E você em casa concorda com a gente? E daqui a pouco tem Corinthians, Palmeiras, São Paulo, Santos. Tem muita coisa pra gente falar e a gente se aprofunda nesses temas. Você concorda? O Palmeiras tem time pra brigar pelo Mundial de Clubes da FIFA nesse novo formato? Hashtag Mesa Redonda. Agora bom, vocês viram como terminou o Campeonato Brasileiro na última temporada, né? Corinthians estava ameaçado, depois deu aquela arrancada. Atlético Paranaense, que recentemente foi campeão de competições importantes na América, acabou sendo rebaixado. Ou seja, o Bragantino teve ali, o Bragantino tem um investimento de clube grande, teve ali na beira para ser rebaixado. O Atlético Paranaense está rebaixado e o Santos está de volta à Série A, com Pedro Caixinha. A pergunta é, pelo futebol, como está o mundo do futebol, repito, né? Não é nada contra o Santos, repito, os grandes esse ano penaram ali na zona do rebaixamento. Fluminense até a última Fluminense rodada até a quase última caiu. rodada, muito bem lembrado, Alex. Grêmio? Bom, enfim, não estamos inventando nada de diferente aqui, não estamos pegando no pé do Santos, não. A pergunta é, o Santos tem que ficar muito esperto nesse retorno, senão ele corre risco de retornar à Série B do Campeonato Brasileiro? Sim ou não? Não corre risco, não. Presidente não, Paulo Peraí, sim. a pergunta é, o Santos corre risco de rebaixamento? Santos corre risco. Tá bom. Alex, sim. Não. Marina, sim. Jogador Miller, sim. Marina Buffon, por que o Santos corre risco, na sua opinião, dentro da estrutura do futebol, de ser rebaixado novamente? Então, o Santos vem de gestões aí que são um pouco desastrosas, apesar do ano passado o Marcelo Teixeira ter pego a casa aí caindo e conseguiu fazer um bom trabalho, tanto é que o Santos chegou ao vice-campeonato do Paulistão e depois foi, de fato, aí campeão da Série B. Algumas questões externas ainda do Santos precisam melhorar muito para conseguir estar no patamar de alguns outros clubes em questão de gestão aqui no Brasil. E precisa se reforçar também para voltar a jogar um futebol de elite em alto nível. Eu concordo com o Santos, estou com a Marina, concordo que o Santos corre risco, assim, não só como o Santos, como qualquer outra equipe, mas o presidente Marcelo Teixeira é um profundo conhecedor do futebol, né? Ele teve um papel importante na volta do Santos e claro que vai tomar as devidas precauções para que o Santos nunca mais volte ao lugar que não é merecedor dele. Bom, Dorival Júnior, seleção brasileira. A cobrança em cima do Dorival tem sido grande. A seleção está ainda patinando nas eliminatórias. O Dorival iniciou um trabalho, vai trocando pneu com a roda andando, mas conhecendo o futebol. O Brasil acredito que vai se classificar à Copa do Mundo, mas conhecendo o futebol. Vocês acreditam que o Dorival consiga terminar a temporada 2025 como técnico da seleção brasileira? Sim ou não? Plaquinhas na mão, levantando. Presidente, sim. O Paulo acredita que sim. O Miller sempre fazendo suspense, virou sim, sim. Marina não. Marina aposta então que Dorival Júnior terá dificuldades no seu trabalho e dificilmente termine o ano. É claro que isso não é que a gente não acredita no Dorival, não é conhecendo o futebol, a cultura do futebol, enfim, pois não, Marina? Pelo contrário, na verdade eu torço para que ele fique na seleção, mas a gente sabe como é que infelizmente, o futebol brasileiro, enfim, não só o futebol aqui mesmo, como de seleção. Ano passado a gente teve trocas aí, eu espero que ele fique, mas eu não sei se de repente houver uma proposta melhor para um técnico estrangeiro, se ele não é trocado, a depender de alguns resultados. Porque a pressão está muito grande já em cima dele, né? Ele virou o ano muito pressionado. Eu torço também para que ele fique, até que eu acho que ele pode ficar, mas tudo vai depender dos resultados. É isso. Ele pode ficar? Pode, mas se os resultados não aparecerem e o Brasil ficar patinando nesse ano, ele cai. É difícil. Mais do que isso, Alex, mais do que os resultados, a minha maior preocupação é a gestão. Minha maior preocupação é a gestão. Porque se o presidente entende que ele contratou o treinador certo, ele vai até o final. Se ele começa a entrar no barulho dos torcedores e tal, aí vai trocar. Então eu creio que sim. Vamos lá. Se o presidente não entrar no barulho das torcidas. Mas eu sou da tese do Alex. Resultado. O resultado é fundamental, o presidente sabe disso, todos nós sabemos disso. Agora vai dar polêmica. É pra fazer essa pergunta aqui, Fines, tem certeza? Não quer que pula ela?
Já quer agitar o programa? Então vamos lá. Neymar não jogou a última temporada, na última rodada, né? Teve um acordo com a CBF, vamos esperar se recuperar da lesão e está recuperado. Neymar pode ser o principal jogador, ainda tem futebol para ser o principal jogador da seleção brasileira? Vocês acreditam nisso? Sim ou não? Plaquinhas na mão, levantando. Uau, eu achei que daria polêmica, hein? Sim. Por que jogador? Por que, Miller? Principalmente pelo talento que ele tem, né? Aquela velha história do futebol que sempre foi falado, né? Aquela frase bem conhecida que quem sabe nunca esquece. O Neymar, atualmente, mesmo machucado, ele é o melhor jogador do futebol brasileiro, em atividade. Não tem um jogador melhor que o Neymar, nem Vinícius Júnior. O Neymar joga muita bola. Agora, é claro, ele introspectivamente ele precisa querer, né? É isso. Eu acho que ele tem que mudar um pouco a sua característica de jogo, porque o adversário já o conhece, sabe que ele gosta de sempre driblar, ele nunca passa, ele sempre primeiro tenta o drible, né? E ele não consegue mais fazer isso, até porque o adversário já conhece o seu estilo de jogo. Se ele mudar o seu estilo de jogo, se ele usar mais a sua capacidade técnica para servir, aí sim a seleção terá um grande reforço. Não só isso, mas a inteligência também, o que o Miller fez, né? Quando o Miller ficou mais velho na carreira, ele mudou o jeito de jogar e continuou sendo brilhante até o fim. Então, tem que saber mudar. Eu falei há pouco que o presidente Reinaldo é cercado de pessoas competentes, né? Eu às vezes me sinto um pouco presidente da Federação Paulista. Tem o Miller aqui, né? Aí ele dá uma explicação que já acabou, não tem. É verdade, precisa querer. Agora, já que estamos falando com o Miller aqui, né? A pergunta acaba direcionada um pouquinho para o Miller, mas é plaquinha sim ou não para todos, para você em casa também. O Zubeldia prometeu o título da Libertadores da América. Esse ano o São Paulo vai ser campeão. Essa declaração do treinador aumenta a pressão dos jogadores, sim ou não? Plaquinhas na mão virando, sim, Paulo, presidente, sim, Alex, sim, Miller, sim, Marina, não. Marina, não. Por que, Paulo, aumenta a pressão em cima dos jogadores essa declaração do Zubeldia? Bom, primeiramente o São Paulo que terminou a temporada passada foi um time totalmente desmotivado. E ele precisa fazer algo para mexer com o brilho desses jogadores. E eu creio que essa entrevista e essa colocação dele é para mexer com o brilho dos jogadores e trazer responsabilidade também para eles. Então eu creio que é fundamental isso para um atleta. Marina discordou. Por que, Marina? Porque eu acho justamente pelo que o Paulo falou, que o São Paulo já está pressionado. Eu acho que isso aí é um incentivo, não uma pressão. Perfeito. Tá aí, bem ponderado. São opiniões diferentes. Bom, no Palmeiras, com as contratações de Facundo e Paulinho, Palmeiras traz 2 atacantes, mas ainda precisa de um centroavante, o homem de área, ou não? Sim ou não? Plaquinhas na mão virando, Paulo sim, presidente sim, Alex Miller sim, Miller não, Marina sim. Presidente, contratação não quer demais, é isso, presidente? Eu acho que o projeto que o Palmeiras tem, disputar todos os títulos, querer ser campeão do mundo, já tem um 9 diferente. Você vê quem faça gol. Quem faça gol todo jogo. Quem faça a diferença. Que quando beleza. A bola chega lá, mete pra dentro. Tá bom aqui, presidente. Você vê? E outra coisa, eu falei aqui, eu gosto muito do Paulinho. Paulinho é um belíssimo jogador. Vamos discutir isso no Palmeiras. Mas entre o Palmeiras. Paulinho e o Hulk, fica aí pro torcedor. Vamos discutir isso do Palmeiras. O Miller disse que não, né, Miller? Você acha que não precisa? Você disse não? Foi isso? Até porque o Palmeiras tem o Flaco Lopes, que foi tirado da temporada. Entendi. Todo mundo aí tá dizendo, o Rony vai pra lá, vai pra cá. Quer dizer, o Rony, o Abel gosta do Rony, é homem de confiança do treinador, quer dizer. Então acho que tem o Estevão, que só vai no meio do ano. Poxa vida, o Palmeiras tem peças de reposição à altura. Pessoal que não quer mais o Rony lá, pô. Tá certo. A última, então. Há 6 anos o Corinthians não conquista um título. 6 anos o Corinthians não conquista um título. Paulo Sérgio, só lembrando um amigo. E aproveitando essa lembrança aqui, o amigo, lembrando ao Chico Lang também, que hoje tá um pouquinho com tosse e tal. Chico, fica em casa, se recupera. O Chicão tá nos acompanhando lá. Um beijão pra você. Paulo Sérgio, há 6 anos o Corinthians do Chico Lang, fique tranquilo, Corinthians do Chico Lang, eu disse, não vence o título. Esse ano o Corinthians vence um título, gente? Sim ou não? Virando as plaquinhas, sim. Paulo, sim. Presidente, Alex, não. Marina, sim. Miller, jogador, sim ou não? Corinthians vence título, jogador? Atenção. Sim. Só o senhor, Alex Miller, falou que não. Qual o problema? Início de ano, Corinthians jogando fino da bola, Memphis Depay pode ser o jogador do ano? Pode. Não vai ganhar nada.
Não falei que não vai ganhar, eu acho que não vai, velho. Tá certo, tudo bem. É palpite aqui. Você vê como é que é? A gente não tem hoje embasamento muito grande assim de nenhum clube. A temporada não começou. A gente vai ver aos poucos o que cada um pode fazer. O Corinthians terminou o ano muito bem, mas quem garante que ele vai continuar tão bem assim no começo do ano? Vamos ver. Tem chance? Tem. Não tô falando que é impossível não ser campeão. Mas certo. se você me pergunta se eu acho que vai ser ou não... Tudo bem. O presidente quer falar alguma coisa? Deixa eu Pois não, presidente. Não. Tá ok. Paulo Sérgio, se limite. A opinião é livre. Eu vou chamar pra você ir contra mim. Se a gente não tiver a liberdade de falar o que tem. Se você não quis fazer o contraponto, eu faço. O senhor não quis fazer o contraponto, não coloque o presidente. Eu faço. O senhor não vai fazer isso com o nosso convidado, não. Não coloque o presidente. É um Corinthians presidente tá completamente diferente. É um então Corinthians fala, que muito mais mais alguém falar? motivado. É um Corinthians que tem padrão de jogo. É um Corinthians hoje que tem 11 titulares, coisas que o ano passado, no começo do ano, não tinha. Tá certo, tá tudo bem. Não falei nada. Calma, Paulo. Calma. É isso aí, você viu, presidente? É assim. Deixa eu nervoso. Bom, é o seguinte, ó. Todos esses temas vão ser discutidos porque nós vamos entrar profundamente em cada uma das equipes. Mas tem aquela história da quarta força. Todo ano tem o negócio de quarta força. Quem inventou isso foi a imprensa. Não é isso? Essa imprensa, eu falo. Essa imprensa, esse negócio de quarta força, isso cansa. Eu falei pra você, filho, não vai. Vai ter quarta força, filho? Por isso... Vai ter quarta força. Vamos saber qual é a quarta força. Quarta força, filho, como é que é a parada aqui? Paulo Sérgio, aproveita e começa com você. Eu? Quarta força. Quem é a primeira força do Paulistão esse ano? Eu creio que o Corinthians. Corinthians? Eu creio. Paulo Sérgio, Corinthians. Segunda força, Paulo? Palmeiras. Palmeiras, segunda força. Corinthians na frente do Palmeiras? Na frente do Palmeiras. Pelo como terminou os dois times, o Corinthians sai na frente esse ano. Fini, produção, salva. Vamos cobrar no pode final da salvar. temporada. Pode Final do salvar. Paulista, vamos cobrar. Pode salvar, pode cobrar. Terceira força. São Paulo. São Paulo. São Paulo tá atrás do Palmeiras e do Corinthians. Sim. Tá certo, só foi uma pergunta, não precisa olhar desse jeito. Me fuzilando. Ficou boa a foto, hein, Paulinho? Gostei, hein? Tá tirando. Hoje na redação, Paulo Sérgio cara falou, tá tirando. pô, tá boa a foto, Paulinho? Você quer que eu comece a falar aqui? Você tá trazendo bastidores pra cá. Quarta força, Paulo Sérgio, estamos Você quer com que eu o programa. comece a falar? O tempo urge, Não fica Paulo. de perfil, não. Fica O de tempo frente. urge. Eu vou ter mais um X pra você, tá com Vamos lá, então, ó. Santos. O Santos. O Bragantino tá fora da parada aí, você entende? Tá certo. Obviamente, vamos poupar o presidente da Federação Paulista de Futebol, né? Mas eu queria falar um pouco de maneira geral. É óbvio que são as 4 maiores torcidas do futebol paulista. Os clubes terão as maiores folhas de pagamento, mas a gente já tem tido constantemente. Nós tivemos Palmeiras e Santos ano passado, o Santos tinha caído para a Série B. Novo Horizontino tirando o São Paulo. Novo Horizontino tirando o São Paulo. Palmeiras e Água Santa numa final. Tivemos o Mirassol na Série A do Brasileiro montando um time diferente do que ele Esse paulista não participou, vai ser fraco, do não. que ele Vai ser participou nos outros anos. O Novo Horizontino mordido, aumentando seu investimento. Red Bull Bragantino, com aquele susto que levou. Desculpa, tá o Mirassol diferente. contratou o David Braz e o Reinaldo. Há investimento nesses clubes que o senhor está citando também. O Paulinho iniciando Paulinho uma como- carreira como executivo. O Paulo Sérgio conhece Sim. bem ele. Um cara trabalhador, focado, quer aprender, pergunta. Então, nós temos vários clubes Desculpa, com o investimento. Eduardo Batista recebeu proposta E não para saiu. outros clubes, não saiu. Permanece no Novo Horizontino. Exatamente. Então, a Portuguesa vem com a SAF. Sim, tem a Lusa de volta. É muito difícil a gente... E tem mais uma coisa. Tem clubes preparando há mais tempo do que os maiores investidores. Sim. Então, no começo do campeonato, quem não der os passos corretos, sofre depois para... O Corinthians viveu isso ano passado. O Corinthians Não chegou a ter passou risco de primeira rebaixamento fase. no Campeonato Paulista. Ou seja, quando na abertura aqui a gente falou, e não é advogar em causa própria, não é porque o presidente está aqui, você até fora de São Paulo há de concordar com a gente que o futebol paulista, né? Só o Tite que ameaçou falar que o Carioca era mais forte, depois ele teve que recuar na opinião dele. Deus perdoou ele. Alguma coisa picou ele. Com isso colocado, mas assim, frisando mais 2 segundos de Paulo Sérgio na tela. Então tá aqui. Corinthians, Palmeiras, São Paulo e Santos. Paulinho, eu te amo, Paulo Sérgio. Alex Miller, vamos para as 4 forças. Vamos ver se o Alex aparece com alguma surpresa, né? Para você, Alex Miller,
qual é a segunda força? A primeira vai ser o Palmeiras. Qual é a primeira força, Alex Miller? Pegaram uma fotinho legal do Alex Obrigado, aí. Paulo. Eu sei que Pessoal. Ô, Paulo, limite-se a esperar a sua vez de falar, por gentileza. Desgrila, mais Alex, uma. vamos lá. Olha, até o presidente já me ajudou, já referendou a minha opinião. Esse trabalho longevo do Palmeiras, consistente, de tantos títulos, não tem como você iniciar a temporada em tese e falar que é a principal força e o principal favorito. Não estou falando que ele vai ser campeão. Até acho que vai, mas em tese é a principal força do Campeonato Paulista. Nesse momento, o Palmeiras. Então, para mim, a primeira força é o Palmeiras. É evidente que o Corinthians vem na sequência. Segunda força, você coloca o Corinthians? É o Corinthians, por tudo que vem fazendo, pelo que fez no final da temporada e por ter mantido a base. Não desmanchou de nenhum jogador importante, como o Botafogo, por exemplo, já fez. O Corinthians manteve toda a estrutura do ano passado e por isso que eu acho que entra muito forte, realmente, no Campeonato Paulista. Terceira força? São Paulo é a terceira força. Tem um bom time do meio para frente, acho que pode bater de frente com qualquer um. Se o Oscar entrar bem, o Lucas continuar bem, Luciano com sangue nos olhos, o Caleri voltar a jogar bola, é um ataque de respeito. Sim. Tá? Então, Na defesa tem o vencedor do troféu, Alan pois Franco. é, o Alan Franco, enfim. É um time... Então, assim, é a terceira. O Zubeldia com tempo para treinar. É a terceira força. E a quarta força E a do quarta Alex? força, evidentemente, é o Santos, que vai tentar fazer uma temporada digna. Né? Eu acho que o Santos precisa se esforçar muito esse ano para agradar o torcedor, não vai ser fácil, mas acho que o Santos, nessa toada aí de quem é a quarta força, é evidente. Veja que aparece como quarta interessante, com todos os dados que o presidente Reinaldo nos trouxe, como presidente da federação, e são dados que todos nós concordamos, tudo que o presidente falou, todos nós concordamos que são coisas evidentes, referente aos clubes do interior, investimento, os exemplos citados, e o Santos, pela sua tradição, pelo peso da sua camisa, mesmo no processo de reestruturação, está aparecendo aqui como a quarta força do futebol paulista, não é demérito nenhum ao grande Santos, ao glorioso Santos. Miller, jogador, para você, quem é a primeira força do futebol paulista? Quem vai ser a primeira força nessa temporada? Palmeiras, por quê, Até Miller? porque é o tricampeão, né? Tricampeão da Paulista. Busca o tetra inédito na história. Mantém praticamente o time tem titular. um treinador de mais de 3 anos no clube. 4 anos já. Tem um timaço, acho que o Palmeiras tem um bom time, reforçou agora com o Paulinho, que eu acho um bom jogador, quer dizer, acho que o Palmeiras, na teoria, é a primeira força. Segunda, São Paulo. Segunda, São Paulo. São Paulo? São Paulo. Mais que o Corinthians? É a opinião opinião do Miller. não, é Mas aqui, brincadeira, ô, presidente, assim acontece assim. A gente combinou, teve reunião hoje. A gente falou, vamos respeitar a opinião do colega. Não adianta, Alex, você começa Isso aí, falando jogador. desse Dá jeito. da sua opinião, pô. Peraí, vamos lá, isso. que está no céu. Vamos lá, Miller. Vamos lá. São Paulo, Também que eu segunda sou católico. São Paulo, segunda força. O Corinthians, Terceira força. Santos. E Santos. Agora, é claro que isso é um palpite teórico. É lógico. Até Claro. porque nos 3 anos pra cá, Novo Horizontino, Mirassol, Água Santa, tem chegado em final de campeonato. Bragantino, que teve um bom campeonato, mas aí no Brasileiro brigou por rebaixamento. Enfim, são opiniões. A bola rola, começa a rolar na próxima quarta-feira, ansiedade batendo, o coração batendo. Marina Buffon, eu quero as suas 4 forças. Aí vem a sensibilidade feminina. Né? E será que vai ter polêmica? Não, a Marina é muito sensata, eu acho que ela vai vir muito dentro da linha da galera aí, eu não sei. Ou então a galera vai estar completamente errada, talvez ela vá pro lado do presidente. Marina, primeira força do futebol paulista. Coloquei Palmeiras. Palmeiras? Aí, Isso. tá vendo? Palmeiras, primeira força. Por Se- que o Palmeiras? Por conta de tudo que já Tá. falaram aqui, né? Questão de continuidade e tal, tricampeão, acredito que o Palmeiras ainda siga como primeira força. Segunda força, ela provavelmente vem com o Corinthians, é isso, Marina? Exatamente. Corinthians, pelo que apresentou no ano passado, né? No final do ano passado, na verdade. Então, acredito que se mantiver aí nesse caminho, Tá pode ser vendo? Sem grandes polêmicas. Terceira força, Marina. Santos. Aí o Miller fica bravo comigo que eu coloquei em quarto O São Paulo. São Paulo é a quarta força do futebol não. paulista. Por que, Marina? Obviamente o São Paulo já aparece em quarto para a Marina Buffon. A sua opinião, Marina? Eu achei que o São Paulo deixou muito a desejar o ano passado. Eu estava com uma expectativa muito alta Entendi. em relação ao São Paulo. E o Santos chegou na final o ano passado aí com o Palmeiras, ganhou o primeiro jogo. Claro que o time mudou, o técnico mudou e tudo mais. Mas estou aí ansiosa para ver o trabalho que o Peixão fará. E também porque é o time que eu cubro, né? Então eu vou torcer para sempre. Tá certo. Mas com as suas justificativas, e acho que é válido o processo aqui.
Não apareceu, lembrando bem que não apareceu até o momento. O ano retrasado, quem dizia que o Santos ia para a final do campeonato? É isso. Ninguém ganhou o primeiro jogo do Palmeiras. É isso. Ganhou, E competiu, né? E competiu, né, O Reinaldo? jogo foi ali, 2-0. Não é? Quem colocava o Santos como um dos favoritos do São Paulo? isso. Ninguém colocava. E o seu, Gato? Qual que é a quarta força pra você? Agora vamos então falar de Corinthians. Não, Você tem que falar. Precisa. Precisa falar, sim. Dá opinião, verdade. Isso é coisa, intriga sua. É intriga do senhor. Não valeu nada da reunião? Não, mas peraí, não é Tá pra bom, eu vou falar. Mas peraí, eu vou pôr aquele negócio lá da arbitragem lá pra não passar mais pra cá, viu? Vamos pegar lá com o presidente do Expresinho. A foto foi você que escolheu ou foi o Paulo Sérgio, a sua? Vamos ver, minha foto aí, vai lá. Deixa eu ver. Normal. de 1900 e bolinha. Tá um pouquinho o cabelo. Você murchou aí, foi? Eu tava na neve. Faz tempo essa foto aí. Tá certo. Bom, primeira força. Corinthians, pelo formato que terminou a temporada. O que aconteceu com você? O Corinthians terminou o ano muito bem. Terminou o ano muito bem. Vocês vão nessa onda de porque terminou bem, vai começar bem? O senhor também se limite, o senhor participou da reunião. Não é porque o senhor é o jogador, né? O senhor tá bombando na internet, o senhor também vai querer me avacalhar. Eu não podia perguntar pra ele. Esse ano vai acabar essa palhaçada. Aí, ó. Tá vendo? Aí, tá vendo? Alex Miller, cartão amarelo pra você. Só que mais sim, não. Vai abaixar aí. Ainda bem que já foi o quadro. Vai abaixar aí. Gente, é só minha votação. Só minha votação. Depois eu pego, não vai lá. Vou rápido aqui, gente. Segunda força, Palmeiras. Palmeiras tem um elenco montado. Chega Paulinho, não é? Chega o Facundo, pode chegar mais jogadores. Mas o Corinthians eu acho que terminou em alto astral. A gente não sabe como é que vai começar a temporada, mas manteve o time. Eu acho que isso é importante. Terceira força, São Paulo. Eu entendo que o São Paulo... Eu não me decepcionei com o São Paulo, como a Marina se decepcionou na temporada passada. Até o Miller, quando a gente fez, acho que o último programa do ano aqui, o Miller falou que o ano não foi muito bom. Eu entendo que o Zubeldia foi até onde deu, pegou o time né, já o campeonato em andamento. Acho que uma pré-temporada, não sei se nos Estados Unidos é a melhor, a forma que foi feita, mas aí é negócio. Mas o São Paulo pode crescer, então, a terceira força. E aposto no Santos, pelo que disse o presidente, pelo que disse o pessoal aqui, o próprio Miller, o ano passado. O Santos, se você fizesse a quarta força, talvez nem aparecesse entre os quatro. E foi vice-campeão. Então tá aqui a quarta força. A foto do Paulo deixa para depois amanhã. Eu acho que nós vamos nos dar bem esse ano. Vamos, Paulinho. Bom, com isso colocado, né, você percebeu que tem muitos assuntos pra gente falar. O Thiago Salazar tá na ponta da linha para nos trazer as informações do Corinthians. Como chega o Corinthians para a estreia no Campeonato Paulista, quinta-feira contra o Bragantino. É Neoquímica Arena, né? Neoquímica Arena, o Corinthians ou é em Bragança? Me ajuda. É em Bragança Paulista. Corinthians e Bragantino. O Thiago Salazar tá na ponta da linha. Se liga na tela. Férias é bom, né? Mas dura pouco. Bom pra quem não vê a hora do futebol brasileiro voltar à ativa como a gente aqui, né? No Corinthians, o elenco começou a treinar na última terça-feira. Serão 9 dias de preparação no CT Joaquim Grava até a estreia no Campeonato Paulista contra o Bragantino, lá em Bragança. Apesar que o foco mesmo é o jogo contra o Universidade Central, na Venezuela, dia 19 de fevereiro. Anota aí. Essa partida vai abrir um mata-mata pela segunda fase da Copa Libertadores da América. Prioridade do Timão em 2025. E para chegar forte, em condição de brigar pelos títulos, a diretoria alvinegra entende que precisa segurar os seus titulares, mais até do que contratar novos reforços. Isso porque, não podemos esquecer, foram 20 contratações em 2024. E por enquanto o plano tá dando certo. Ramon Dias liberou Fagner, Pedro Henrique, Caetano, Matheus Araújo e Juan Oliveira. Em compensação, Maicon e Romero, que iam embora, renovaram os vínculos e vão ficar por mais um ano. E a esperança de que Palácios, enfim, fique à disposição para ajudar na lateral esquerda. Claro que a janela de transferências ainda está aberta e há o receio de que propostas cheguem para Yuri Alberto e companhia. Por outro lado, a diretoria está atrás de zagueiros, um lateral direito e mais um atacante para compor o elenco. Nos bastidores, o clube também trabalha para resolver a questão com a patrocinadora, que banca a maior parte do salário de Memphis Depay. Afinal, não perder o holandês é fundamental para as ambições corintianas em 2025. Bom, claro que o ano tá só começando, mas o Timão terminou 2024 tão bem, mas tão bem, que agora
todos só falam em bater campeão nesse ano. Essa é a meta em todos os campeonatos que o Coringão vai disputar. Tá aí o Corinthians, as principais informações do Thiago Salazar, vocês fiquem à vontade, eu começo com o presidente da Federação Paulista, o Reinaldo. Reinaldo, esse Corinthians não é novidade para ninguém, nem para o presidente, nem para nós, esse Corinthians ele ressurge das cinzas, há 4, 5 meses falava que o Corinthians praticamente estava na Série B e o Corinthians começa o ano como um dos favoritos à conquista do Campeonato Paulista. É um Corinthians que a gente não pode menosprezar ou esquecer ou diminuir em hipótese alguma, o Corinthians é muito forte, muito gigante, né, presidente? Muito forte, Garrafa, e a gente tem que analisar o grande clube, quando ele tem uma paz política interna, ele cresce. Palmeiras vem há anos, 3 gestões, com um apoio maciço de torcedor, de quadro associativo, de conselho, e está equilibrado. O Júlio Casares deu ao São Paulo Futebol Clube essa tranquilidade política interna. O Marcelo Teixeira foi eleito com mais de 70% dos votos, também devolveu ao Santos Futebol Clube essa tranquilidade que tem. E o Corinthians, aparentemente, as coisas se acalmaram. Tem um grande elenco. Isso reflete na produção da equipe dentro do campo. Eu vi aí pela imprensa, o Conselho Deliberativo esteve lá convivendo com os jogadores, com atletas, com comissão técnica. Essa interação precisa ser feita antes das competições começarem, porque o futebol, Paulo Sérgio sabe, precisa ser blindado, né, na maioria dos momentos, né, porque tem cobrança, porque tem exigência, porque tem desabafos, e não dá para ser compartilhado com todos. Então eu acho que o Corinthians vai sim fazer um grande campeonato. E a situação no âmbito político, ela no final da temporada diminuiu muito em termos de pressão, muito claro pelos resultados do time dentro de campo. Claro. Isso é inquestionável, tanto que já no início da temporada já apareceram novos assuntos de bastidores, da polêmica da Vai de Bet, são coisas que vão ser discutidas internamente no clube e parece que o elenco está blindado. O próprio Miller sempre disse aqui, jogador, principalmente hoje, não está muito preocupado com o fora de campo, está preocupado, como ele é profissional, se está pingando o salário em dia. Acho que essa é a grande preocupação, como todos nós, você na sua casa, eu, todo mundo, o salário é fundamental para todos nós. Paulo, o fato do Corinthians ter mantido a base, num primeiro momento não te assusta o fato de não ter chegado nenhuma grande contratação? Tem o Maicon de contrato renovado, não é? Muito liberado pelo departamento médico, o Thales Magno também permanecendo, o Romero permanecendo. Você está satisfeito com o Corinthians ou espera ainda algo mais em termos de reforço para o Corinthians brigar firme na temporada? Bom, na realidade, aquilo que o presidente mencionou sobre essa questão de gestão política dentro do clube, é lógico que o Augusto Melo, no início, teve muitos problemas para entender toda essa dinâmica política que rola ali no Corinthians. É lógico também que o Fabinho Soldado começou a dar as caras e também o Augusto começou a liberá-lo mais para tomar as decisões ali dentro do departamento de futebol. E eu creio que esse Corinthians, sim, esse Corinthians pode alcançar muitas coisas, até porque veio durante todo o ano 2024 se acertando. Né? As contratações começaram a chegar, jogadores de nome, nós estávamos falando aqui de Depay, um grande reforço que ajudou, inclusive, o Yuri Alberto, na pressão que o Yuri estava. O Depay chega, tira um pouco dessa pressão do Yuri, e nós vimos aí, e aqui nós tivemos também, num troféu Mesa Redonda, o Yuri aqui falando que iria ficar no Corinthians. Então eu fico muito feliz em relação a isso. Então o Fabinho, juntamente com o presidente, estão fazendo um ótimo trabalho de permanecer esses jogadores que é suficiente. É suficiente, eu creio que sim. Até porque tem um banco bom de mais reserva. uma coisa, né, Paulinho? A gente tem que ver justiça. A janela que o Corinthians fez, liderado pelo Fabinho Soldado, foi muito Foi a janela, boa. foi a janela. Ele salvou o Corinthians do rebaixamento. Exatamente, foi a janela. E ele conseguiu, além disso, fazer com que se tornasse um time de futebol, uma equipe unida. Então a gente tem que reconhecer esse trabalho que foi feito. Isso, Miller, é suficiente para o Corinthians, para a sequência do ano? Esse elenco que o Corinthians tem hoje, talvez uma ou outra contratação pontual, fala-se num grande nome, mas não se há uma informação, mas fala-se num grande nome, talvez na segunda janela. Mas o Corinthians tem time para brigar com, por exemplo, Palmeiras e Flamengo, que são
apontados aí como os principais times do país no sentido de bom elenco? Olha, Garrafa, independente de como acaba uma temporada para um time grande, na próxima temporada, ele tem que reforçar. O Corinthians, claro, Santos muito mais, São Paulo, Palmeiras. O Corinthians também não é diferente, ele tem que reforçar sim. Precisa de mais jogadores de nível para ajudar o Yuri Alberto, o Memphis Depay ali na frente. Quer dizer, eu acho que é muito pouco você depender só do Garro. Se ele machuca, tem o Coronado, mas está fora de forma. Quer dizer, então acho que a peça de reposição para o treinador é importante nesse momento. Até porque, quando a gente fala de temporada, a temporada começa com o Paulistão, mas a temporada é muito desgastante, difícil. O Corinthians já de cara tem uma pré-Libertadores e agora são 2 etapas de pré para você chegar na fase de grupos, então, quando eu olho assim, eu vejo assim, o Palmeiras tem o mesmo elenco de nível do Flamengo. Aí sim, beleza. Para mim, esses 2 times estão na frente de todos, como qualidade de elenco. O Cruzeiro juntou? Se juntou a eles, não? Mais ou menos, não como elenco, com qualidade individual, o Cruzeiro. Não elenco qualificado como Flamengo e Palmeiras. Né? Então, acho que esses times, São Paulo, Corinthians, precisam ter um elenco de qualidade. Né? O Corinthians tem banco de reserva hoje? Tem, mas não tem um elenco muito qualificado como tem Palmeiras e Flamengo. Então, acho que o Corinthians, assim como os outros, precisa de contratar, precisa de reforço, sim. O Corinthians, aliás, Alex, ele não apareceu entre os grandes que trouxeram bons reforços. Você tem aí, Fili, pra gente aqui, ó. Vamos dar uma olhada aqui em termos de futebol brasileiro. Tá aí, ó, Palmeiras, tá? Trouxe como grande contratação o Paulinho, vai passar por uma cirurgia. Não, já passou, ele tá se recuperando. Passou, ou seja, né, não está à disposição ainda, logo de imediato. Tem o Dudu, muita gente entendendo que o Dudu ainda poderia ser útil ao Palmeiras, mas Dudu chega por lá, o próprio Fagner, né? O Cruzeiro traz também o Gabigol, o São Paulo traz o Oscar, o Corinthians não entra nessa janela aqui. Deixa eu aproveitar essa janela que ela é interessante. Então, mas não entra porque durante a competição já começou a fazer essas contratações de peso. A janela do Corinthians foi do ano passado. Foi do ano passado. Durante a competição teve que fazer essas contratações de peso. Então, não é necessário. Hoje a folha salarial que sim, precisa até diminuir. Né? Eu entendo hoje que o Corinthians tem um ótimo elenco, sim. Até porque, se nós observarmos, hoje você tem Romero no banco, você tem Maicon, você tem Thales Santana, você tem Thales Magno, Alex Santana. Você tem vários jogadores hoje no banco do Corinthians. Você só falou do meio pra frente, você percebeu? Eu tô preocupado com as laterais do Corinthians. Não que o Fagner fosse mais aquela coisa como já foi, mas era um reserva. Mas o Ramon Dias não gostava dele, não aguentava mais vê-lo no dia a dia e deu um jeito de dispensar o Fagner. Tanto é que o Corinthians vai pagar metade do salário dele para que ele espirrasse de lá. Mas só tem o Mateuzinho. E na esquerda, tudo bem, o menino deu conta, tem dois. A lateral direita. E o Garro também me preocupa. Não pela qualidade, mas pelo que aconteceu, infelizmente. A gente não sabe com que cabeça ele vai ter uma sequência agora de imediato. Tanto é que ele não está me treinando, está com problema clínico e vai ser meio que preservado, blindado. Talvez o Corinthians sinta um pouco a falta do Garro também nesse momento. A oportunidade do Coronato. Pode ser. E outra coisa, quando você fala do lateral direito, você tem um garoto da base aí subindo forte. Sim, tudo bem. O garoto, acho que qual é o nome dele? Caipira, um negócio assim. Mas é muito bom jogador, viu? E aí você tira um pouco da pressão do Mateuzinho também. Porque o Mateuzinho viveu o ano 2024 cheio de pressão, cara. Mas jogador, e ele chegou onde chegou, terminou jogador o ano passado muito bem. Sim, mas veja bem, quando você tem uma sombra da base, não é suficiente, você sabe disso. Não, sim, o que acontece? Mas não é tantos jogadores hoje. Olha só, é isso que eu falo da peça de reposição. O Botafogo no passado, os laterais esquerdos do Botafogo era Alex Telles, o Cuiabano, que joga muita bola, e o Marçal, que está sendo dispensado do clube. Para você ter uma ideia, eles tinham 3 lateral esquerdo, um tão bom quanto o outro. Poderiam ser titulares de qualquer time. O titular do Corinthians, desculpa, o titular do Corinthians foi o Bidu, que no início do Campeonato Paulista nem inscrito estava. Exatamente. Por uma necessidade, o Bidu terminou bem. Como o Alex falou, é verdade. Do meio campo para frente, o Corinthians até que tá beleza. Mas lá atrás tem que ter peça de reposição, porque a temporada é desgastante. Mateuzinho é suspenso, ou tem uma contusão, e vai colocar um moleque de base para jogar contra Flamengo, Palmeiras, Atlético. Isso eu acho. Mas a personalidade do garoto hoje da base, ele encara bem no profissional hoje. É lógico que o Corinthians, durante a competição, presidente, jogador,
Aí vai vendo aquelas peças que são necessárias para compensar. Aí o Ramon, o treinador, vai começar a observar. Mas hoje o elenco do Corinthians é muito forte. Deixa eu passar Paulo, rapidamente eu com você. concordo muito com o que o Miller falou, porque tem atletas que nenhum elenco tem substituto. O Flamengo estava com aquele problema com o Gabigol, Pedro machucou. O Flamengo sofreu. O Palmeiras sofre quando o Piquerez se machucou. Isso. O Corinthians vai sofrer. Pode ter melhor. Tem atletas. É verdade. O São Paulo não tem pro lugar do Caleri. Quando ele sofre, ele sente, sofre. Então tem atletas. Se um time para ser campeão tem que dar sorte do atleta que se contundir não seja um insubstituível. Porque ninguém vai ter dois iguais no elenco E inteiro. o calendário, como já foi dito aqui, ele é extenso, ele é longo e exigente. Deixa eu aproveitar essa tela, que o Corinthians não está incluído nela, o assunto é o Corinthians, mas o Gabigol foi um nome lá atrás que surgiu da possibilidade no Corinthians, surgiu também no Palmeiras e tal. Eu vou perguntar para vocês, curto e grosso, tá? Não é, obviamente, quem é o melhor reforço, quem é o melhor jogador. A pergunta que eu faço a vocês é, desses 4 reforços que aqui estão, quem tem a possibilidade de se dar melhor? Eu repito, não estou comparando o Paulinho com o Dudu, o Oscar. Por exemplo, o Paulinho chega no Palmeiras, pega um Palmeiras ajeitado. O Dudu tá indo para um time que tem Gabigol, mas que tem jogadores experientes, tem um veterano Fagner. Quem pode ter uma vida mais fácil chegando ao clube? O Paulinho, o Dudu, o Gabigol, o Cruzeiro está em montagem ainda. O Paulinho chega num time pronto. O Oscar chega num time pronto, mas que ainda carece de reforço. Então a pergunta é, qual desses reforços terá menos trabalho de adaptação e pode acabar se dando melhor? Eu começo com você, Marina. Paulinho, Dudu, Gabigol ou Oscar? Não é o melhor jogador, tá? Quem aqui pode ter maior facilidade nessa adaptação e ajudar mais o clube, até pela estrutura? Acredito que pelo que você disse, né, Garrafa, o Paulinho estaria num time mais pronto para conseguir se sobressair aí. O Palmeiras tem essa facilidade de buscar o jogador no mercado, né, gente? Quando ele busca, vem de forma pontual, vem se encaixar num sistema. Miller, você concorda com a Marina? Faz alguma outra situação? Sem dúvida nenhuma. O Paulinho chega no time pronto, a bola passa toda hora ali na frente, ele é um jogador que cheira gol. E também eu creio que o Oscar, o São Paulo, um time montado, Oscar nesse início de temporada, ele sabe jogar, ele vai se dar bem. Será que o Gabigol no Cruzeiro não pode realmente chegar e resolver a vida do Cruzeiro, mesmo montando um elenco com alguns jogadores experientes, Alex? Pode, o Dudu pode, o Oscar pode, mas como a pergunta é quem tem mais chance de estourar, eu acho que quem tem mais chance de estourar realmente é o Paulinho. Pode não dar certo também, mas na teoria, pelo que a gente está vendo, pelos times que eles estão chegando, o Paulinho é o que tem mais chance, mas tudo depende dele também, porque o Felipe Anderson veio da Lazio, era um cara que... Isso que eu ia falar. A Europa queria manter o Felipe esse Anderson. Futebol é engraçado, né, gente? Aí chegou o Felipe Anderson, virou o Sleep Anderson de novo, como era da época do Santos. E ele vai ter que trabalhar para esse ano provar por que ele chegou ao Palmeiras. Então esse é o futebol. Não é fácil fazer futebol, né, presidente? Não é fácil. Olha o exemplo do Alex, né? A gente tá aqui debatendo, achando que o Paulinho vai chegar. De repente, Felipe Anderson chegou na janela como chegou o cara. E não é bem assim, né, presidente? Não é. E eu não vou analisar a melhor equipe. Claro que o Palmeiras está mais estruturado que essas outras equipes. Claro. Tem um elenco mais forte. Mas eu acho que quem vai aparecer mais rápido é o Gabigol. Ele está inteiro, está em forma, vai pegar o Campeonato Mineiro, vai. O Paulinho está vindo de condução, não está inteiro ainda. Jogar só em março ou abril, Paulinho. Então, de cara, não vai ser ele. O Oscar, ele vai ter que se acostumar com o futebol brasileiro. Ainda, né? E eu acho que o Gabigol está acima do Dudu, para mim. Eu defendi demais o Paulinho na minha abertura, mas eu acho que a vida é assim, a gente, né, vai ouvindo as opiniões e eu concordo com o presidente. Eu acho que essa tese dele do Gabigol, o Campeonato Mineiro, não há um equilíbrio tão grande como o Campeonato Paulista, ele é um fazedor de gols nato, pega um time com experiência. Talvez o Mineiro possa dar a tranquilidade que ele precisa para ficar mais leve, a confiança. Ao longo do ano, os outros têm condição de ultrapassar. Paulo Sérgio, para a gente fechar e seguir com o Corinthians. Cara, meu temor é... Eu gosto muito do Diniz, mas eu não sei como ele vai montar essa equipe, presidente. É complicado. Eu gosto muito do Diniz também. Eu também gosto do Diniz, mas eu acho muito difícil essa equipe que está montando lá, hein? Não vai ser fácil, não. Não vai ser fácil. E eu acredito muito no Oscar, jogador. Eu acredito muito no Oscar. O ano passado nós tivemos um evento, foi em Campinas, e o Oscar estava lá. E eu vi um cara muito motivado, cara. E é um cara que está bem fisicamente, ele mesmo mencionou isso.
E o São Paulo hoje com o Zubeldia tem um bom time. Tem um bom time. Tem. Então, e o Oscar, ele conhece a casa, então eu creio que ele vai chegar. Ele vem com aquela história que a saída dele do São Paulo não foi de uma forma muito legal. Entendo que se o Oscar se adaptar rapidamente, conhecendo o futebol, se adapta rapidamente, começa a produzir, ninguém fala nada. Claro. Mas no futebol hoje, com rede social... E ele sabe dessa exigência. É isso. Ô, Gafa, com rede social é bom que ele comece bem rapidamente, porque senão vão pegar no pé dele. Começo de temporada é uma coisa, a sequência da temporada é outra coisa. Isso que eu tô falando. A sequência da temporada, ela é muito mais difícil e desgastante, como você sabe, pô. Campeonato Brasileiro, poxa vida, você vai dar 40 graus contra o Ceará e Fortaleza lá. É difícil, pô, a pegada é forte. Não. Bem lembrado pelo Miller, eu quero saber sobre Ramon Dias. O Ramon chegou para apagar incêndio e conseguiu apagar, ele e o Emiliano. Então, eu vou querer discutir Ramon Dias agora com pré-temporada, assim como o Zubeldia. Ramon Dias, eu começo com você, Paulo. O Ramon, principalmente na Copa Sul-Americana e naquele jogo com o Flamengo, que ele se atrapalhou, ele e o Emiliano, nas alterações, eu fui um dos críticos severos do Ramon. Eu falei, o Ramon, não sei não se deve continuar, se não deve, o trabalho não está fluindo, porque fazia... Né, chegava com as equipes, mas na hora de mexer no time se atrapalhou muito. Deu a recuperação que o Corinthians merecia, né? Fez aquela arrancada maravilhosa, espetacular, o time voando, sai praticamente como um dos favoritos ao Campeonato Paulista e agora ele tem uma pré-temporada. O que esperar do trabalho do Ramon e do Emiliano para 2025? Essa pré-temporada vai ser fundamental no sentido de ter o Corinthians muito mais nas mãos dos treinadores, especificamente do Ramon? É o tempo que ele não teve no ano passado. Inclusive o pessoal aqui já me passou, o nome do garoto é Caipira. E inclusive o Ramon Dias esteve acompanhando na Copinha, vendo esse garoto jogar. Então é muito importante até essa aproximação do treinador junto com a garotada, para ver aqueles jogadores que podem entrar no grupo. E eu creio que o Ramon tem o apoio do próprio time, né? Então isso é muito bom, Então eu creio que com o Emiliano ali, eles podem fazer uma boa dupla para esse ano de 2025. Ramon Dias, para você, Alex. Sua avaliação do que foi o trabalho dessa dupla Ramon, Emiliano, é o técnico ideal mesmo para o Corinthians? Tem tudo para fazer um trabalho ainda melhor do que fez o ano passado? Eles tiveram esses meses finais de 2024 para trabalhar e o objetivo claro deles, desde que eles chegaram, era tirar o Corinthians do rebaixamento. O próprio Ramon falou isso, né? Não vai barrar. E ele falou com aquela convicção, como ele tinha feito no Vasco, inclusive. Não barrou, não foi rebaixado, e com essa campanha de não rebaixar, acabou atingindo algo que poucos imaginavam, que é chegar a Libertadores da América. Foi o 7º colocado no Campeonato Brasileiro, com o trabalho que ele foi desenvolvendo. Pisou na bola em algumas circunstâncias, sobretudo nas Copas. Ele realmente foi um desastre contra o Flamengo, deu tudo errado, mas depois se recuperou, e a gente viu essa recuperação. Então nada mais justo que com uma pré-temporada, que a gente fala que sempre é importante para os trabalhos começarem bem. Se ele souber levar essa pré-temporada com o elenco mantido, acho que tem tudo para continuar fazendo sucesso à frente do Corinthians. Antes de ouvir ainda o Miller, o presidente Reinaldo Carneiro, sobre o Ramon, o trabalho do Ramon e a perspectiva para a próxima temporada, deixa eu dar uma passada lá na Mestre Caverna, com o mestre Alberto Helena Júnior, para que ele possa também colocar a sua opinião sobre esse Corinthians para 2025, Campeonato Paulista, mestre. Corinthians disparou o ano passado, né? O final do ano passado. Ele saiu lá do precipício, da beira do precipício para franja da Libertadores, com uma só mudança no time, a entrada do Memphis Depay. Às vezes um jogador não precisa ser um super craque, pode ser um jogador bom, experiente e tal, que chega lá e muda toda a cara do time. O Corinthians é candidato sim ao título. Tá aí, ó, o mestre, de uma forma resumida, veio muito de encontro daquilo que a gente falou. Ô Miller, você jogou, né, foi contemporâneo da época do Ramon Dias. A equipe, o futebol que pratica o time do Ramon Dias tem muito a ver com aquilo que ele pensava como jogador, Miller? Sem dúvida nenhuma. Todo treinador, o Ramon Dias foi um grande jogador. Jogou Copa do Mundo, arrebentou na Inter de Milão. Quer dizer, eu joguei contra ele várias vezes, né? As pessoas têm que entender uma coisa. O treinador, quando ele coloca um jogador numa posição, isso é uma coisa. Agora, o que ele vai fazer ali é uma outra coisa. Às vezes as pessoas não entendem isso.
né? O Ramon Dias, ele é inteligente nesse ponto. Quando o time se reforçou no segundo semestre, o que ele fez? Ele armou bem o time, né, jogador? Sim. Ele armou melhor o time. Por isso que o time teve aquelas 9 vitórias consecutivas. Porque ele tinha bons jogadores no meio campo, deu um refresco pro Garro, o Garro jogou atrás dos volantes do adversário. Quer dizer, antes o Garro era o segundo volante, quer dizer, ele que fez isso. Por quê? Porque ele tinha qualidade atrás. Então ele podia pensar lá na frente. E recuperou o Yuri Alberto. O fato dele ser um atacante, conhecer da posição, o Yuri teve, aqui no Mesa disse, né? Além de confirmar de forma exclusiva que ficaria no futebol brasileiro nesse início de temporada, o Yuri confessou que teve pensando em deixar o Corinthians. E com a chegada do Ramon, ele cresceu, a chegada do Depay, essa montagem de time com o Garro por trás. Então. O fato dele ser um atacante genial, como você disse, isso também passa pela recuperação do Yuri Alberto, terminando como artilheiro do futebol brasileiro? Claro que passa, porque o Ramon Dias, ele era um atacante que ficava invisível aos zagueiros, né? Ele passa, lógico que ele passa isso para os atacantes, o Memphis Depay, principalmente o Yuri Alberto e o Garro. Então acho que esse trio deu certo por conta disso. Porque o que ele faz? Ele chega a qualidade do Memphis e chega o último toque do Garro. Aí o Yuri Alberto cresceu seu futebol. Então acho que essa junção desses dois jogadores fez o futebol do Yuri Alberto crescer, porque lá atrás o seu problema foi resolvido. Deixa eu só... ele acerta, na realidade é como o jogador falou, ele acerta o posicionamento do Garro. O Garro, até o final do ano passado, foi o jogador, a peça mais importante desse Corinthians aí pela técnica, pelo chute fora da área. Então, quando o treinador acerta o posicionamento do atleta, fica tudo mais fácil. Aproveitar o Reinaldo, já que estamos falando do Ramon, para a gente fechar o Ramon Dias, a Federação Paulista tem um ex-árbitro argentino no comando da arbitragem, se eu estiver equivocado, o Reinaldo me corrige, né? Ou seja, um ex-árbitro argentino no comando da arbitragem de São Paulo. E o que a gente vê no futebol brasileiro, não especificamente no futebol paulista, é esse grande número de técnicos estrangeiros. Qual é a sua opinião sobre esse grande número de técnicos estrangeiros trabalhando no futebol brasileiro, Reinaldo? Eu acho que não é a nacionalidade que faz o profissional ser bom ou ser ruim, ser excelente ou ser péssimo. É a qualidade do serviço que ele entrega. Quando aqui no Brasil os clubes entenderam que a qualidade dos treinadores brasileiros, o que estavam entregando não era suficiente, começaram a fazer experiência. Algumas não deram certo, mas a grande maioria deu certo, passou-se a buscar essa solução lá fora. Principalmente na questão salarial. Hoje não, hoje os estrangeiros já estão ganhando a nível das grandes estrelas dos treinadores nacionais. Mas no início era mais barato arrumar uma solução no estrangeiro do que aqui. Então eu acho que o clube deve contratar o melhor profissional. Né? É isso. Ele é brasileiro, português, argentino, paraguai. Você vai abrir mão de um Gustavo Gomes de quase zagueiro? No Memphis Depay, jogando a bola que tá jogando. Se o brasileiro se sente incomodado com isso, o profissional brasileiro, ele que então se esforce para estudar mais, se preparar mais, para progredir, para melhorar, para poder ter outras oportunidades em grandes como disse o presidente. Exatamente, Alex. Está na hora de nós, dirigentes, começar a repensar que tipo de estrutura de capacitação nós vamos dar para os jovens que estão começando a carreira de treinador. E você modificar uma pessoa que já trabalhou 10, 15, 20 anos como treinador é muito mais difícil. Mas está na hora da gente começar a capacitar o jovem está começando uma carreira no 11, 12, 13, 14, 15, 17, capacitar, dar cursos de alto nível, passar a dar uma informação mais ampla para ele, para a gente poder chegar lá em cima com bagagem para poder dirigir grandes equipes. Aliás, por falar em arbitragem, agradecer à Federação Paulista pelo convite. Amanhã estaremos acompanhando o treinamento dos árbitros, né? O Zé Paz está escalado e vai lá acompanhar esse trabalho da arbitragem e do treinamento. Pois não, Miller? Então, nesse gancho teu de árbitro aí, eu até perguntei pro Reinaldo, né? Ele, muita gente atende gente muito gentilmente. O presidente, os árbitros, né, para mim, paulistas, são os melhores do Brasil. Isso é a minha opinião pessoal, tá? Independente de, pode muita gente concordar ou não. A Federação Paulista tem melhorado a remuneração dos árbitros? Como é que é essa dinâmica, presidente? Até porque é o único
é a única peça da engrenagem profissional do futebol que não é profissional, né? E que ganha muito menos do que os outros profissionais que Porque, fazem parte presidente, dessa área. a gente sabe, né, que a federação paga milhões para os clubes grandes, etc. Eu quero saber da remuneração dos árbitros paulistas, se o presidente tem melhorado ao longo do tempo. Nós temos trabalhado a arbitragem paulista como um todo. Quando a gente fala que os árbitros ganham menos que os atletas que dirigem, os árbitros de ponta que dirigem Série A de Brasileiro e Paulistão ganham menos do que a metade, 70% dos atletas que estão ali. Isso é um fato. Quando você vai para as outras divisões, para a grande maioria dos atletas, vocês conhecem a dificuldade de muito garoto que não consegue receber o seu salário, um salário melhor. Não, aí a coisa se inverte um pouco. Mas a gente tem que trabalhar para o todo. Agora, no final do ano, nós demos para os 400 e poucos árbitros da Federação Paulista. São 400 e poucos? São 400 e poucos. R$750 de uma bolsa de Natal, um cartão de crédito que ele vai lá e tira. Para a elite, é bom. Para 330 é muito importante. Melhorou o Natal deles. E nós estamos agora, nós trabalhávamos, davam treinamento para os árbitros do Paulistão. Continuamos fazendo isso. Mas estamos muito mais próximos, investindo mais no quadro como um todo. Estamos investindo em jovens árbitros. Fizemos com o Irineu Loturco ali no NAR, uma parceria. O doutor Moisés trouxe a área de medicina, um grupo científico para estudar. E estamos fazendo investimento nesses árbitros com tudo isso. E além disso, nesse ano, além das taxas terem aumentado, nós estamos estudando, eu vou me reunir com eles terça-feira, no último dia de pré-temporada, e para as quartas de final, semifinal e final, ter um aumento significativo das taxas. Nós poderíamos fazer um programa, né, sobre o futebol paulista com o presidente Reinaldo, até em função por ser o homem que dirige o futebol paulista. Mas vamos dar uma rápida passada, então, com o presidente. Vamos passar todo mundo fazendo perguntas ao presidente. Vamos tentar ser o mais dinâmico possível, porque a gente vai entrar na sequência com o Palmeiras, tem São Paulo, tem Santos, mas a gente não pode, obviamente, perder a oportunidade de indagar o presidente e o Paulo Sérgio começa. Inclusive, Rafa, quando o presidente falou, e nós estávamos comentando aqui sobre os treinadores chegando, os novos treinadores, o aprimoramento, e eu também vejo que chegou o momento de nós podermos trazer mais credibilidade para os ex-atletas. Eu entendo que os ex-atletas precisam se preparar. Nós temos o Ronaldo aí, que vai se candidatar à presidência, pelo menos é aquilo que a gente tem para a CBF, a presidente da CBF. Eu também vi no Estadão um comentário que o Mauro Silva poderia ser o vice dele. Como você avalia tudo isso, essa questão do Ronaldo, do Mauro, dos ex-atletas em si? Paulo, eu acho que os ex-atletas no futebol brasileiro, os atletas de forma geral, não são os ex, não. Os atletas brasileiros, eles não têm uma relação que os atletas do futebol de Paulista têm com as suas entidades. Eles não têm, é muito menor. Então, precisa de uma atenção ao atleta de futebol, ex ou atual. Precisa sim. Precisa ser, e o Mauro fala muito disso, que precisa se preparar o pós-carreira do jogador de futebol. Não estamos falando do pós-carreira do atleta consagrado. O cara que acaba no interior, passa a carreira dele inteira jogando A3, A4, 23, os campeonatos mais humildes do Brasil afora. A gente precisa pensar numa aposentadoria. O atleta de futebol não se aposenta. Sai dinheiro para tudo, para um monte de fundações, de coisa, e não se criou uma oportunidade para que ele possa se aposentar. Ele não vai jogar 25 anos, isso é impossível. Sim, carreira curta. Então tem que pensar, ele dá uma parte maior, o clube dá uma parte, eu não sei como, não sou especialista nisso, mas tem que se pensar nisso. O atleta precisa participar, é importante participar. Você me falou sobre o Ronaldo. Eu não conheço a ideia dele. Eu acho uma proposta embrionária, uma proposta que ainda não decolou, e eu explico por quê. Primeiro, eu acho que o futebol brasileiro não precisa só de um nome, precisa de um projeto. Precisa saber o que vai fazer. O Ronaldo é meu ídolo.
sabe? Eu já vibrei com ele, foi campeão com a seleção. Quando ele se contundiu, doeu no coração da gente. E é uma pessoa que eu tenho um carinho especial. Mas o futebol brasileiro, e ele tem um nome, mas o futebol não precisa só de um nome. Ele precisa de um projeto, precisa de um planejamento, precisa pensar o que você vai fazer. Então, não consigo opinar. Tem mais uma coisa ainda que ninguém pensa. O Ronaldo se lançou candidato, mas com que regra? Precisa ser definido Com a ainda. regra que está mantendo o Edinaldo no poder ou com a regra que se cair isso, volta, caça todo mundo e Qual volta? regra o senhor é favorável? Eu sou favorável que se decida, deixa o futebol brasileiro caminhar, deixa o futebol brasileiro andar. Como é que alguém vai ser candidato se você não sabe o que vai acontecer? O Ronaldo vai candidato, ganha a eleição. Cai lá o negócio, cancela tudo, volta de novo Entendi. a intervenção. Então, eu não falo de eleição, qual é o meu projeto, o que eu quero, o que eu penso sobre isso, Tendo uma regra, desculpa, não presidente. der uma regra definida. Presidente, o Alex tem perguntas, a Marina, todos nós aí temos perguntas. Tendo uma regra, passa na cabeça do presidente Reinaldo, hoje da Federação Paulista de Futebol, ser um dia presidente da CBF, o senhor tem um projeto, desde que a coisa caminhe, com toda a experiência que o senhor tem no futebol paulista, o senhor ainda pretende um dia ser presidente da Confederação Brasileira de Futebol? Garrafa, deixa eu lhe falar uma coisa. Eu tive na CBF no final do ano, desejando feliz ano novo, presidente Edinaldo, e disse a ele que eu não trataria desse assunto, nem com ele, nem com ninguém, antes que tenhamos uma regra definida. Porque isso muda muito. Muda muito. Então, eu torço para que, parece que agora voltou na pauta, em março, vai começar o julgamento de novo, eu torço para que isso seja definido, para que deixe o futebol brasileiro tomar as suas próprias atitudes. E quem quiser ser candidato, que seja candidato. Não há qualquer brasileiro maior de idade pode ser candidato a Inclusive o presidente CBF. da Federação Paulista de Futebol. Inclusive da Paulista, da Carioca, da Mineira, da Gaúcha, da Federação de Roraima, qualquer outra federação. Alex, Mas, desculpe, presidente. nessa forma, se lançar candidato sem saber qual é, entrar num campeonato, você não sabe se é ponto corrido ou se é mata-mata. Verdade. Não dá. Alex, Presidente, a Federação Paulista de Futebol sempre primou por inovar. Né? Sempre, desde a época do Fará, né? A federação sempre inovava, fazia coisas diferentes, 2 árbitros em campo, ou o árbitro atrás do gol, o spray na hora de bater a falta, foi a Federação Paulista de Futebol que implementou no futebol mundial. Isso existe no mundo hoje, começou em São Paulo, na Federação Paulista de Futebol. E a gente vê hoje em dia uma diferença técnica de qualidade muito grande no VAR, que é aplicado no mundo e aqui no Brasil. A Federação Paulista de Futebol poderia investir por ela para o Campeonato Paulista, até para ser um exemplo para a CBF mais para frente, em fazer o VAR com uma qualidade maior do que a gente vê hoje no Campeonato qualidade Brasileiro, tecnológica, por você exemplo. fala, né? Exato. Deixa eu aproveitar essa pergunta do Alex. Na esteira, eu acompanhei, e se eu estiver errado, vocês me corrijam, acho que foi o presidente da Federação Carioca de Futebol, falou que o VAR, a linha do VAR lá será do tamanho da linha da demarcação do campo. Ela será um pouco maior, para tirar aquela coisa de centímetros e tal. Como é o VAR na Europa, que é Né? o certo. Ou seja, presidente, o senhor tem algum conhecimento sobre isso? O futebol paulista não adota essa posição? Ou Porque teremos alguma novidade no teremos VAR? alguma no Campeonato novidade, Paulista? enfim. Garrafa, deixa eu te falar uma coisa. Primeiro, o VAR é um equipamento novo no futebol. Nenhum árbitro que atua nas principais divisões do futebol brasileiro se formou na escola de árbitros já com o evento do VAR. Todo mundo aprendeu sobre VAR com a bola rolando. Então, essa dificuldade existe. Segundo o VAR, não é só o VAR e o AVAR. O operador que dá a imagem para você, Alex, tem que ser muito bem treinado e bom. Se ele demorar 2 minutos a mais para achar a imagem que você poder definir, dar informação, atrapalha o jogo inteiro. Então, é complexo. Então, carece de treinamento, carece de a gente entender que a gente não tem que treinar o árbitro com o VAR. A gente tem que treinar o árbitro dentro do campo sem VAR. Ele não pode, ele tem que ser treinado para não errar, para não precisar do VAR. Sobre Como era antes. Mas Como aqui era a questão antes? da tecnologia, que hoje a na Europa a gente vê tecnologia, muito mais avançada do que aqui. mais avançada que aqui, com o que faz a diferença lá? Lá o impedimento é semiautomático. Isso agiliza as coisas. Isso é um investimento grande, que a tecnologia ainda a gente não tem aqui. Então, isso vai demorar um pouco. Agora, se vocês notarem que no Campeonato Paulista, nós temos
problemas de arbitragem como em qualquer outro lugar, mas problemas do VAR são muito menores do que em outras competições. Porque é um grupo mais reduzido, há um investimento em treinos maior durante o ano inteiro e a gente faz um campeonato de 100 dias. É óbvio que um campeonato brasileiro com 38 rodadas, a chance de acontecer mais. Do árbitro vai para um eliminatório, não pode usar os melhores árbitros, tem que fazer uma renovação. Então, há muita coisa para se fazer, então, mas essa é real. Nós temos menos problema. Sobre a linha maior, na minha opinião, na minha humilde opinião, eu tenho um carinho enorme, presidente Rubinho. Não muda nada, porque vai ter ajustado do mesmo jeito. A linha é um metro. Se o cara estiver aqui na beiradinha, for um dedinho que tirou o cara de impedimento, vai ficar ajustado do mesmo jeito. Por que se aumentar a linha, vai deixar de ter o impedimento ajustado? O chip do gol é muito caro? O chip do gol? Depende, aí você tem que investir no equipamento da bola, aí muda com o fabricante tudo, né? Capacidade do estádio, enfim. Miller e Marina, para que possamos entrar ainda em São Paulo, tem Palmeiras, tem Santos, tem muita coisa ainda. Miller, mas as duas últimas perguntas ao presidente para que a gente possa seguir. O Sérgio Soares, que está sempre com a gente aqui, grande Sérgio, gente boa demais, grande treinador. Grande Sérgio, falou que o Reinaldo, o presidente, é o único que está preparado para ser presidente da CBF. Obrigado pelo carinho da audiência. E ele falou para Xará que os treinadores brasileiros estão estudando. Isso é bom. Eu fico feliz com isso. Aliás, Sérgio, em breve já estamos te chamando aqui para você participar do Mesa Redonda. Presidente, esse ano no Paulistão, além do fenômeno Rafael Kraus, que eu acho que é o melhor árbitro do Brasil disparado, ele só perde pro colombiano lá. Como chama? Rondão. O Vilmar Roldan. Para mim, esse é o cara. Teremos a federação vai lançar um novo árbitro esse ano? Como é que é? Vai vir um do nível do Kraus aí, presidente novo, no Paulistão? Bom, nós temos o Candansan foi para a FIFA. O Candansan chegou na FIFA, né? Será o árbitro FIFA com 26 anos, é um jovem árbitro que é preparado, é uma pessoa que vai fazer um trabalho diferente, mas além disso, o Patrício, presidente da comissão de arbitragem, fez uma renovação grande no quadro que a gente envia à CBF com muitos jovens. Mais ou menos quantos esse ano no Paulistão, presidente? Nós devemos ter... Mais ou menos, que vão trabalhar no Paulistão. Nós vamos ter em torno de 20 árbitros em condição de apitar, o grupo da Série A, do Paulistão Secreto, da principal divisão. Desses, nós vamos ter 2/3 de árbitros antigos e 1/3. 6 e 14, 7 e 13. E aí você sabe que árbitro é como jogador de futebol. O que tem o talento, você lapida. O esforçar sem trabalhar muito. Você não viu? Você não Na viu, vida cara, é assim, né? Quantos atletas... Meu amigo do coração tem com carinho enorme por ele, Pintado. Pintado, se não tivesse aquela vontade que ele tem, não jogava no meu time de verdade. Belo exemplo, presidente. Foi campeão do mundo. Sabe? Um cara é um monstro. Peça fundamental foi meu jogador no no Taubaté, Uhum. um amigo. Sou fã dele. Mas se ele não tivesse a vontade que ele tinha dentro do campo, ele não seria o jogador que ele seria. Além da Edna, que é muito boa, teremos mais mulheres árbitras presentes? Sim, Mariana. Vai chegar mais gente. Ah, tá. Enfim, feliz com isso. Novidades no Paulista para a gente fechar esse giro de rodadas com o presidente. Repito, a gente teria um programa inteiro para falar do futebol paulista com o presidente que está muito à vontade aqui e por isso a gente convidou o presidente Reinaldo, esclarecendo temas importantes e pertinentes. Pois não, Marina Buffon? Então, para finalizar, presidente, queria falar sobre calendário, né? Que sempre é um tema muito discutido, o calendário do futebol brasileiro como um todo, mas se o senhor acha que a inclusão do Super Mundial de Clubes acabou atrapalhando um pouquinho o futebol paulista com esse início de Paulistão agora essa semana. Obrigado, Marina, pela pergunta. O calendário não é o calendário do futebol brasileiro. É o calendário europeu, o campeonato do mundo. Quando a FIFA começa a inventar uma competição atrás da outra. Um ano que tem 365 dias do mesmo jeito, é impossível. O calendário brasileiro deste ano, que vai acabar 21 de dezembro, a gente estava comentando como é que você vai fazer. Insano, né? É isso? Não, só que ele está no mesmo período da Copa Intercontinental. Exatamente. Alguma coisa vai acontecer. Vai dar ruim. Coisa vai acontecer. Todos os clubes europeus, né, que foram convidados pela FIFA, todos criticaram a FIFA. Todos. Não, ela teve que aumentar o cheque lá. Sim. Ela está pagando uma conta que dizem que não fecha. Para que os clubes tenham
tenham ido participar lá. Não faz sentido. Não faz sentido você não organizar. Se a gente analisar o Brasil de tamanho é mais ou menos uma Europa. Como tem países pequenos, mais humildes, e países grandes e poderosos, que todo mundo faz o seu nacional. O estadual de cada federação do nosso país é o seu nacional na Europa. Claro. Que também tem a Copa do Brasil, que lá chama Copa do Rei, Copa do quê, que tem o seu campeonato nacional, tem duas que tem a Copa Copas. da FUE, eles disputou, você sabe, que tem todas as competições iguais. Agora, o que a gente precisa nós temos 8 times que jogam 70 partidas, 68, 70 partidas. Os outros 800 e tanto, Não joga 20. nós temos um monte de jogadores e tem uns que jogam normal, a quantidade normal. O que a gente tem que fazer? A gente tem que sentar, conversar com todo mundo e organizar isso. Nós não podemos deixar um clube que joga essa quantidade de partida entrar em repescagem da Libertadores, como a gente está entrando. É isso aí. Vamos sentar lá e vamos tirar esses 4 mata-mata, trocar 2 repescagem por um direto. Uma partida única. Não tem cabimento um time brasileiro cair na Libertadores e disputar a repescagem da Sul-Americana. Ida e volta. É loucura. Vamos falar do todo, vamos pensar de forma geral. Ou seja, o Mundial da FIFA prejudicou o calendário da Federação Paulista. Muito. Do Brasil inteiro. Do Brasil inteiro. Vamos ver como é que isso... Dos clubes, de todo mundo. Nós temos lá, e ó, eu posso estar enganado, mas os brasileiros que vão para o Mundial vão sofrer esse ano as competições daqui. Não tenha... Vocês sabem, vocês já foram Copa do Mundo. Quando volta aqui, é uma nhaca. É verdade. Não é ou não é? É verdade. Até pegar o ritmo, até mudar a chavinha, como é que era, Milha? E a pressão que pode voltar dependendo do que acontecer lá no Mundial. O presidente toca num ponto importante, por falar em tocar, tocou a campainha. A gente vai falar de São Paulo, de Palmeiras, de Santos, mas tocou a campainha, você em casa tem prioridade, não é isso, Marina? Temos presentes para o nosso público? Exatamente, Garrafa. Quem ganhou uma camisa do Santos tamanho M, uma luva da Poker, em parceria com a loja Gol de Placa lá de Santo André, foi o Eduardo Alves. A nossa equipe vai entrar em contato para você vir retirar o prêmio aqui na Avenida Paulista. Beleza, tá certo. Então a Marina já deu o toque. Por falar em toque, o diretor aqui, o Fini, tá falando para mim aqui, opa, Zé Paz está na ponta da linha. Não, quem que é o Silvestre? É o Silvestre na ponta da linha com informações do Palmeiras. O Palmeiras que estreia com a gloriosa Portuguesa, no Allianz Parque no próximo meio de semana. As informações, a preparação do Palmeiras, os reforços, como está esse Verdão? Se liga na tela com Alexandre Silvestre. A titia Leila tirou o escorpião do bolso. Eleita, além de querer renovar com Abel Ferreira até o fim do mandato dela, em 2027, a presidente do Verdão cumpriu uma promessa de campanha. Trocou o patrocinador master e surpreendeu muita gente ao mudar a filosofia de contratações. Abriu a carteira, sacou o cartão e foi às compras. De cara gastou quase 200 milhões de reais, ou melhor, investiu nos goleadores Facundo Torres, ex-Orlando City, e o Paulinho, que estava no Atlético Mineiro. E não para por aí não. Pretende trazer outros nomes de marca, jogadores de nível de seleção que atuam no Brasil ou no exterior, como por exemplo o meio-campo do Fulham da Inglaterra, Andrés Pereira. Alguns figurões consagrados dos últimos tempos no Palestra podem ser negociados. Dudu, ídolo de uma geração, já faz parte do passado. Campeonato estadual, Brasileirão, Copa do Brasil, Libertadores são metas, é claro. E o Palmeiras com certeza entra nessas brigas como favorito aos títulos, no plural. No Super Mundial de Clubes da FIFA do meio da temporada, não. Aí o buraco é bem mais embaixo. Fazer bonito diante das maiores potências europeias é uma questão de honra. O que vier além disso será lucro ou, como é futebol, dá para sonhar gigante. Pessoal, o nosso objetivo é superar o meu primeiro ciclo. Nós vamos lutar para isso, para um Palmeiras cada vez mais forte, um Palmeiras cada vez mais vitorioso, porque eu não quero mais saber de protagonismo, porque protagonistas nós somos. Nós queremos títulos, nós queremos vitórias.
Ximaria, hein? O presidente na abertura já deu o spoiler. Não, Palmeiras, tal, presidente fazendo um trabalho sério, talvez possa vir novos reforços. A Leila realmente faz um belíssimo trabalho, é um Palmeiras muito forte. E esse ano, o ano que passou, ficou apenas, entre aspas, com o Campeonato Paulista, né? Porque saiu de forma precoce da Libertadores, da Copa do Brasil. Mas é o Palmeiras que vem na briga por coisas grandes, presidente. Eu acho que sim. Eu tenho certeza que o trabalho da Leila, o que tem na cabeça da Leila, é exatamente o que ela fala na entrevista. O Palmeiras é protagonista. O Palmeiras precisa de... Ela quer títulos. E é para isso que ela está fazendo. Já fez 2 investimentos e eu acredito, conhecendo a forma que ela pensa, chegarão mais atletas, mais reforços. Ô Alex, a gente conversava na redação, o Abel vai para o 5º ano de Palmeiras. 5º ano. Né? 12 títulos. 12 títulos, 5 anos. Nós temos 2 ex-jogadores, um presidente de federação, nós aqui como jornalistas. E é fato raro. A gente teve recentemente, acho que o Felipe na nossa redação lembrou, o Renato Gaúcho foi que no Grêmio teve essa sequência. A pergunta que eu faço a você, e depois quero ver especificamente o Paulo e o Miller, porque são ex-atletas e a opinião deles é importante. O relacionamento, né? Há um desgaste muito natural. O Abel parece que lida muito bem com esse desgaste de relacionamento. E o grupo muda muito poucos. Não há uma debandada. Saem 8 jogadores, chegam 8. Passa, assim, por reformulação. Mas o grupo é sempre o mesmo. Qual é a receita para que não tenha esse desgaste? Eu não tenho sentido esse desgaste nos 4 anos de relacionamento, pelo menos que tenha vazado pra gente, do Abel com os jogadores. Os poucos desgastes que aconteceram, ele deu um jeito de resolver rápido, né? E os jogadores foram saindo. Sim. E ele vai mantendo aqueles que ele consegue levar, consegue extrair qualidade, mas chega um momento que o ciclo acaba para todo mundo, para jogadores. Então também os jogadores saem por conta desse fim de ciclo, né? Com Felipe Melo, William Bigode, o Jailson goleiro, o tempo passa para todo mundo. Então isso é uma coisa natural e que ele também está administrando para 2025. Então não é que ele e o Palmeiras querem mandar, por exemplo, o Zé Rafael e o Rony embora. Não servem mais, não prestam, são maus jogadores. Não é isso. É que existe um entendimento que o ciclo vai passando. O Zé Rafael vai ficar, primeiro porque ele não quer sair, não teve uma proposta que o seduziu tanto, o mesmo acontecendo com o Rony, que por enquanto fica. Mas certamente eles não serão mais tão protagonistas como foram 2, 3 anos atrás. Porque tem Richard Rios, pode chegar Andréas Pereira, no caso do Rony chegou Facundo, chegou Paulinho. Então as coisas vão mudando. E nessa, quem está lá no elenco de jogadores vai vendo como o Abel trabalha e vai aceitando porque dá resultado, tem frutos. Se o Abel tivesse 4 anos tendo ganho um título só, primeiro que ele nem estaria mais, segundo que os jogadores iriam começar a arrumar ali um rebuliço, mas não, tem resultado, dá certo, então não tem como um desgaste muito grande acontecer a ponto de ter que mudar muita coisa. E aí é só uma questão técnica de ajustar elenco ano a ano, que é como ele está fazendo agora também. Ô Miller, o desgaste, relação treinador-jogador, vocês viveram dentro do vestiário, queria que você falasse sobre isso e a pergunta que eu também emendo a você, até em cima do que disse o presidente Reinaldo, o Mundial de Clubes, até por essa obsessão que se fala, pode ser uma pedra no sapato do Palmeiras na temporada? O Palmeiras olhar muito para o Mundial e acabar, de uma certa forma, se preparando para o Mundial, que tem a sua importância gigante, mas assim como todas as competições, e acabar se complicando no decorrer da temporada, Miller? É claro que não pode fazer isso, né? O Mundial, um mês de Mundial, quer dizer, então o Palmeiras não pode misturar essas coisas, né? Deixar um fracasso do Mundial abalar a temporada de Libertadores e Campeonato Brasileiro, principalmente, né? Então acho que, como o Xará disse, o Abel, ele sabe lidar com os jogadores, né? Claro que os resultados conspiram muito, né? Para que essa harmonia, né, permaneça, isso é muito importante, né? Não é fácil você no dia a dia, um ano todo, 3, 4 anos, não ter uma discussão, não ter uma briga, uma indiferença. Isso é normal num grupo de 30, 40 jogadores, junto à comissão técnica. Então acho que, diante de todas essas circunstâncias que às vezes pode até conspirar contra, mas o Abel ele tem tido assim, muita sabedoria para poder lidar com todos esses conflitos, né, internos. Então acho que ele já demonstrou vários e vários anos e vezes que ele é um bom treinador e que o seu time está pronto para vencer as competições que vai disputar.
né? O Palmeiras entra muito forte, né? É um time jovem. O Palmeiras é um time jovem. Não tem, tirando o Everton e o Gustavo Gomes, é tudo um garoto de 25, 26 anos jogador. Então acho que isso é muito bom porque a dinâmica do futebol paulista, o Campeonato Paulista, brasileiro, a sequência da temporada, é muito forte. Né? É muita força. Né? E o Palmeiras tem força de sobra. E também qualidade. Então quando ele une essas duas coisas, os resultados aparecem. O Gomes que renovou o contrato. Antes de ouvir o Paulo, presidente, o Abel, quando chegou aqui no Brasil, e ele, todo mundo sabe, ele é de posições fortes, bem definidas, né? Pelo menos nas coletivas. E algumas vezes ele dá algumas declarações para mudar foco. Acho que é uma estratégia válida, mas o Abel tem opiniões definidas sobre calendário, sobre gramado, e a gente não tem muito acesso ao Abel, exceção feitas entrevistas. O Abel teve, em algumas oportunidades, na Federação Paulista de Futebol. O senhor teve a oportunidade de conversar com o Abel separadamente, deu algumas ideias, o Abel procura se aproximar também desse lado ou ele mantém distância? Qual a sua relação, se teve alguns encontros com o Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, presidente? A federação tem uma boa relação com o Abel, um grande treinador. Se eu sou presidente de clube, eu gostaria muito de ter um treinador igual ao Abel. Já jantei com ele, o Mauro, o Renato tem uma relação com o Abel. Ele tem as posições dele. Ele luta para que as condições do atleta, de gramado, de jogo, de calendário, cresçam e evoluam. Mas quando ele veio para o Brasil, isso já existia. Sim. A situação já era assim. Então a gente não pode em nenhum momento propor que algo que gera receita, você tem um negócio que dá resultado. Um negócio que em 24 deu mais dinheiro que Copa do Brasil, Libertadores e Sul-Americana para os paulistas. Nós vamos matar esse para fazer o outro? Não faz sentido em nenhum negócio do mundo, muito mesmo no futebol. Então nós temos que achar caminhos, achar fórmulas para sim. Os gramados nós melhoramos muito aqui em São Paulo. Nós temos um engenheiro agrônomo contratado. Temos 4 estagiários que fazem engenharia agrônoma visitando porque o gramado é um ser vivo, né? Sim. Aqui bancada você vai lá, o vestiário está arrumado, pintado, está pintado. O gramado, você acabou a água ou choveu uma tempestade, alaga tudo. Então, você precisa ter constantemente indo lá visitar. Melhorou o nível do gramado. As iluminações dos estádios melhoraram muito esse ano. Vocês vão sentir diferença. Vocês vão conhecer o novo estádio do Velo Clube do Noroeste de Bauru. Investiram muito dinheiro lá em iluminação, em vestiário, gramado em acomodação para o público. também ou não? Ou só gramado natural? Os dois são naturais. Os dois são naturais. Trocaram o gramado. Por falar em gramado, presidente, me desculpe aqui, a final da Copinha confirmada para o estádio do Pacaembu. 10 horas da manhã, Pacaembu, dia 25. Pacaembu, dia 25. Tá aí, volta do Pacaembu para a volta do Pacaembu. Que beleza. Isso aí. Mas o Pacaembu está pronto, presidente? Tive lá. Nós fizemos a final da Copinha Feminina lá. Público de quanto, presidente? 26 mil. 26 mil. Agora, Paulo, ainda para a gente fechar Palmeiras, eu queria que você falasse especificamente dos reforços que chegaram. O Facundo e o Paulinho. Como a gente disse logo na abertura, no sim ou não, o Palmeiras tem um time montado. Né? E aí chegam jogadores com qualidade. O Paulinho, um baita de um jogador, é verdade, está se recuperando ainda de um processo cirúrgico. Mas fale desses 2 reforços do Palmeiras, como você avalia o Palmeiras para a temporada com a chegada deles e a saída já de alguns, o Rony ainda indefinido, o Zé Rafael ficando, enfim. Bom, a questão do Rony, eu creio que é um jogador muito importante para o esquema tático do Abel. Muitos, como o Alex, não acham isso, que o ciclo acabou, mas eu não creio nisso não. Até porque quando você joga de quarta a domingo, há uma exigência. E você precisa de jogadores. Nós estávamos falando aqui no próprio Corinthians e você tem um grande elenco. Então você vai mandar o Rony embora, manda o Zé Rafael embora, vai buscar quem? Jogadores com as mesmas qualidades. É difícil. Buscou o Facundo e o Paulinho. Não, mas pode compor o elenco. Agora você não pode ficar menosprezando aquilo que esses jogadores até pelo número de competições que o Palmeiras tem. Eu estou entendendo onde o Paulo quer chegar. Então, essa questão do Paulinho, do Facundo, são jogadores importantes que vêm para jogar e tem espaço sim. Até porque eu montei aí uma equipe do Palmeiras jogando 4-4-2.
colocando o Paulinho e o Facundo ali na frente, e você coloca o Veiga e você coloca o Estevão nas extremas aqui para assessorando esses jogadores, e aí o Rios e o Aníbal ali no setor de meio campo. Nesse começo de Paulistão, jogador, o Rony vai jogar. Entendeu? Então, aí, tá vendo? Então é muito importante. Tem prêmio aí? Tem. O diretor tocou a campainha, a gente segura então Olha o sorriso da Marina aqui. ali. Já olhou pra mim. Marina e a Michele tocam, elas já ficam felizes, porque tem prêmios para você que está nos acompanhando em casa, não é, Marina? Exatamente. Garrafa presente número 2, uma camisa do São Paulo, tamanho M, em parceria com a loja Gol de Placa, e uma bola da Capa. Um beijo pro Fabrício aí, um agradecimento especial. Foram pro William Vilga. Nossa produção também vai entrar em contato com você para você vir retirar aqui o seu presente. Que legal, são presentes aí separados pela nossa produção, pela Michele Janela, que está curtindo merecidas férias. E já que falamos de São Paulo, o Zé Pai está na ponta da linha. Amanhã o Zé vai estar acompanhando lá os treinamentos da arbitragem. Você vai acompanhar tudo no Gazeta Esportiva. 10 segundos. Pois não, claro. O Gabriel Jesus, que era um dos alvos do Palmeiras ainda até o meio do ano, ele pode ter rompido o ligamento cruzado do joelho hoje no jogo contra o Manchester United e perder a temporada inteira. Notícia então, triste, hein? Rezar para que o Gabriel Jesus, de repente, não seja isso, claro. E se for, que se recupere o quanto antes. Notícia triste. O Zé Paz na ponta da linha com as informações do tricolor do Morumbi. Se liga na tela, alô Zé. Nem o São Paulino menos rancoroso poderia imaginar que o Oscar vestiria de novo a camisa do São Paulo. Mas é exatamente isso que vai acontecer, pelo menos pelos próximos 3 anos. Depois de uma saída para lá de turbulenta do clube em 2010, o Meia voltou ao tricolor e agora com status de estrela, com a pressão de ser um dos principais nomes da equipe. Realmente o último ano foi um dos meus melhores anos em Xangai, dei mais de 30 assistências, fiz mais de 16 gols, então estou numa fase muito boa. Além do Oscar, o São Paulo trouxe o lateral esquerdo Enzo Dias, do River Plate, assinou um pré-contrato com o também lateral esquerdo Wendel, que está no Porto, e liberou o Rodrigo Nestor e o Michel Araújo para o Bahia, o Wellington Rato para o Vitória, o Juliano Galopo para o River e não renovou com o Rafinha, que agora é atleta do Coritiba. Para 2025, a ideia é segurar as rédeas no futebol e contratar com assertividade, tudo por causa daquele tal reequilíbrio financeiro proposto pela diretoria para os próximos anos. Paulistão, Copa do Brasil, Brasileirão e Libertadores da América. Campeonato importante é coisa que não vai faltar para o São Paulo na atual temporada. Miller, o calendário acabou sendo modificado meio que em cima da hora, como disse o presidente. São Paulo já tinha essa pré-temporada, é negócio, São Paulo tinha que ir lá fazer recurso. É óbvio que, na minha opinião, a pré-temporada em São Paulo seria o ideal, mas foi lá para os Estados Unidos, tem o Cruzeiro, né? O Flamengo no meio de semana, e só estreia no Campeonato Paulista na segunda da outra semana contra o Botafogo em Ribeirão Preto. A sua expectativa para esse São Paulo, com o Wendel chegando, o Wendel pode chegar, né? O Wendel é o segundo semestre. Né? Segundo semestre. Tem o Enzo Dias, lateral esquerdo, e o Oscar. São Paulo tem uma boa expectativa para a temporada ou você está um pouco preocupado, Miller? Não, eu estou preocupado porque o São Paulo precisa de mais contratações, né? Precisa de um lateral direito, ele precisa de um outro atacante. O Caleri não tem um reserva assim, né? Tem o André Silva, mas é muito pouco. Eu acho que o São Paulo precisa de um outro atacante, né? O São Paulo precisa de um outro meia. Por que liberou o Rato e o Nestor, por exemplo? Não. O Rato foi? Graças a Deus. Você não acha que poderia compor elenco, Miller? Pelo amor de Deus. Compor elenco, Miller? Não. Deixa ele compor elenco lá no Vitória mesmo, pelo amor de Deus. Eu gosto do Miller. Nestor. O Nestor, eu não liberaria o Nestor. Eu acho que o Nestor, ele, depois da contusão, ele não voltou como antes. Aí prejudicou bastante ele. O Zubeldia, com a volta do Alisson, né? Que é titular do Somoto. Renovação do Luiz Gustavo. Exatamente. Então acho que... E o Luiz Gustavo jogou muito ano passado, né? Ele foi um dos principais jogadores do meio campo do São Paulo. Então acho que o São Paulo precisa de mais contratações. Oscar e o argentino é muito pouco. É claro, tem começo de temporada, beleza. Mas para a temporada, na sequência, o São Paulo precisa de reforçar. Presidente, que prejuízo para o campeonato trouxe essa medida do campeonato? Né, que teve que se estender o calendário, mexer no calendário. O São Paulo contou com a colaboração da federação para estrear só na segunda da outra semana. Foi um problema que vocês tiveram que administrar também? Nós sentamos junto com os clubes e quando
saiu o calendário, nós fizemos o conselho técnico e depois nós organizamos a competição. São Paulo já tinha esse compromisso e, como você disse, eu penso igualzinho a você. É negócio, o São Paulo pensou no lado comercial e precisa pensar mesmo, precisa gerar receita, mas é óbvio que em termos de pré-temporada, o CT aqui do São Paulo, acima Sim. Pede um dia viajando para ir, um dia viajando para voltar, então Sim. você encolheu. Mas o São Paulo, como você falou, tem que procurar. Isso, eu acho que o prejuízo é mais do elenco do São Paulo de começar a jogar do que da competição. E outra coisa, né? Essa questão do São Paulo e essa comunicação que tem com a Federação Paulista é muito boa, até porque não vamos ver times jogando com sub-20 aí como no Rio de Janeiro. E jogar no Paulistão com sub-20, time grande, toma coco, hein? E perde feio. Então, eles sabem muito bem. Reinaldo pode falar até melhor Flamengo que eu, perdeu, Botafogo perdeu. Vasco perdeu. Não, o Vasco empatou, o Fluminense empatou. Empatou. Então, mas o Corinthians, o ano passado, não se classificou na primeira fase do Campeonato Paulista. O Abel Ferreira, uma rápida pincelada aqui. O Abel Ferreira, quando chega, entendendo ainda o calendário brasileiro, ele fala, o Paulista eu vou com a minha molecada lá. Rapaz, foi campeão, mas se não muda o pensamento rápido, ou quase no final, não ia se classificar nem da primeira para a segunda fase. O Palmeiras acabou chegando ao título. E aí, no ano seguinte, o que fez o Abel? Entendeu o nosso calendário, que é um calendário maluco. E a pressão que existe também, a porque pressão, falam que não vale, mas quando não ganha, vale muito. Vale muito. O Abel Ferreira entendeu muito e por isso é o campeão paulista aí de forma consecutiva, né, presidente? O Abel, ele rapidamente pegou o que era o Campeonato Paulista. Ele achou que ia ser moleza, não foi não. E por isso o Palmeiras deu essa volta aí. O São Paulo, Alex, está na expectativa de um ano melhor do que foi o ano passado? Eu acho que sim. Eu só não acho que foi essa tragédia toda, como a gente escuta. Por exemplo, quando o Miller fala, a Marina falou do São Paulo. Para um time que não tinha uma expectativa de títulos, por exemplo. Embora o São Paulo seja um clube do tamanho de todos aqueles que brigam sempre por títulos. Foi campeão da Supercopa contra o Palmeiras, né? Não foi uma competição, foi um jogo que levantou a taça em 2024. E foi quarto colocado, ou quinto do Campeonato Brasileiro, chegou a Libertadores de forma direta. Então foi um ano digno, não foi um ano dos melhores, não foi um ano que o torcedor precisa comemorar tanto, mas também não foi uma desgraça que a gente tem que falar que o São Paulo vai entrar esse ano de 2025 para cair. Então eu acho que o São Paulo pode ter totais condições de fazer um belo ano também. Tá certo, a Marina Buffon, que está aqui conosco, vai nos fazer um resumo do Santos. Ô, Santos, de volta à Série A do Campeonato Brasileiro, que legal. Glorioso Peixe, de volta à Série A. E no Campeonato Paulista, vice-campeão. Como é que está o Santos para início de temporada e também para o Paulistão, Marina? Assim que a temporada de 2024 acabou, o torcedor do Santos queria duas coisas: a saída de Fábio Carille e a vinda de reforços de peso para disputar a elite neste ano. A primeira etapa já foi concluída e ainda o Peixão anunciou Pedro Caixinha como novo comandante da embarcação, junto com a sua comissão técnica. Internamente, outras mudanças aconteceram, como as chegadas do CEO Pedro Martins, vindo do campeão Botafogo, e de César Sampaio, novo auxiliar técnico fixo do clube. Alexandre Galo, Marcelo Fernandes, Carlito Macedo e Arzu se despediram. Mas os reforços dentro de campo, nisso o alvinegro praiano está, digamos, um pouco lento. Mas o torcedor está à espera de um pacotão, com Tassiano, Zé Ivaldo, Luizão, Léo Godoy e Tiquinho Soares. E aí, o Jair vai pro Botafogo. O Soteldo, aliás, está reintegrado e treinando com o elenco no CT. Tem que correr contra o tempo, Peixão, porque a estreia do Campeonato Paulista será já na quinta-feira, diante do Mirassol, na Vila Viva Sorte, para dar aquele cartão de visitas para a temporada 2025. Aproveitando, Marina Buffon, atualizando as informações do Santos. Exatamente, Garrafa. A gente finalizou esse VT um pouco antes, né? O Santos anunciou ontem, então, 2 reforços que a gente colocou ali. Os zagueiros Luizão e também o Zé Ivaldo. O Zé Ivaldo fica aí até o final desse ano, empréstimo do Cruzeiro, enquanto o Luizão vem em definitivo do Novo Horizontino até final de 2028. Antes de entrar na parte tática e técnica, aproveitar a parte diretiva com o presidente da federação aqui, o Reinaldo,
Eu fiquei muito feliz com a volta do Marcelo, não tenho lado político nenhum lá na Baixada, mas por conhecer o trabalho do Marcelo, da família Teixeira já há um bom tempo, entendia que na Série B o presidente colocaria a ordem na casa, segurou um peso muito grande com o que passou o Carille, e entendo, presidente, não sei o senhor com muito mais bagagem que eu, que a administração do Teixeira pode ajudar muito na recuperação do Santos, para que o Santos se estabilize, faça um Campeonato Paulista como fez o ano passado, e possa estar na Série A muito forte. O que o senhor pensa, presidente? Eu penso muito igual ao que a Marina falou. O Santos teve problemas nas administrações anteriores. O Santos perdeu credibilidade, perdeu crédito. E o Marcelo Teixeira, pela sua história no clube, pela sua vivência em Santos, é um santista, é um empresário de sucesso. Ele deu ao Santos essa credibilidade novamente. Ele deu ao Santos, ao futebol passou a acreditar novamente no Santos Futebol Clube. E esse ano ele deu uma outra mudança muito importante. Ele profissionalizou o departamento de futebol inteirinho. Trouxe um CEO profissional, Pedro Martins, trabalhou 2 vezes na Federação Paulista de Futebol, Atlético Paranaense, na Ferroviária, no Vasco, no Cruzeiro, lá junto com o Ronaldo. Extremamente capacitado e competente. Trouxe o Caixinha, nós acompanhamos o tempo todo dele no Bragantino, um cara trabalhador, um cara correto, focado. Então, o Santos, com a própria matéria dele, a Marina falou, de contratação, o Santos está atrás das outras equipes. Mas aí tem uma estratégia do presidente Marcelo Teixeira. Como as pessoas sabem que o Santos precisa contratar, eles estão pedindo um negócio mais do que vale. Sim. E ele respirou, tirou o pé um pouco. Então o Santos vai se arrumar durante o Paulistão, mas com certeza vai ser um Santos muito forte nesse ano de 2025. Eu não posso deixar de, no programa aqui, convocar rapidamente, em 15 segundos, o saudoso Roberto Avalone para falar da polêmica do Santos. Muita gente, Soteldo no Santos, para mim, eu acho ótimo. E para Roberto Avalone? Soteldo, jogador veloz, ágil, lépido, vai para um lado, vai para o outro, bom de bola. Tem alguns probleminhas de bastidores, mas se o Caixinha souber colocá-lo dentro da caixa, ele vai ser um sucesso no Peixe! Exclamação. Tá certo, aí a nossa homenagem ao mestre Roberto Avalone. Um rápido intervalo comercial, a gente volta já. O jogo, se avisa, que legal, que legal. Estamos de volta, Marina Buffon. Temos a enquete, resultado da nossa enquete, Marina? Temos sim, Garrafa, com quase 47% dos votos dos nossos internautas votaram no Palmeiras, então, como é o grande favorito para vencer o Campeonato Paulista, com o São Paulo em segundo lugar. Que legal. Obrigado, então, Marina Buffon. Obrigado, presidente Reinaldo Carneiro. Que honra recebê-lo aqui no nosso Mesa Redonda. Que agradável que foi. Já acabou? Foi muito rápido, foi muito rápido. Essa foi a nossa sensação também. O presidente não falou só da parte diretiva, não. Falou de muita coisa e a gente está muito feliz. E a gente espera recebê-lo aqui. Vamos dar a cobertura devida ao Campeonato Paulista. Presidente, obrigado pela colaboração e pelo carinho com a gente. Obrigado, quero dizer a vocês, aos clubes do futebol de São Paulo, que nós estamos cuidando do time da Federação Paulista de Futebol, que é a arbitragem. Patrício, Corona, estão preparando esse grupo de profissionais que, como o Alex disse, é a única área do futebol que não é profissional, mas para mim, profissional não é ser carteira assinada. Ele precisa ter condição de treinar igual o jogador. E o árbitro é mais difícil, porque ele tem que arrumar 22 jogadores num campo e alguém que corrija ele. Então é isso que a gente precisa pensar, como é que nós vamos, não é profissionalizar, ter uma carteira assinada, tem que dar condição de treinamento igual ao atleta. Muito obrigado pelo carinho de todos vocês, muito obrigado pelo convite e tenho certeza que, se chamarem, eu apareço. Será chamado. Paulo Sérgio, obrigado. Eu só quero mandar um abraço aí pra Dona Conceição, que é ela. Dona Conceição, abraço, um beijo. Tá sempre com a gente Alex aí. Miller, Marina Buffon, toda a nossa equipe, todo mundo aqui, ó. Tá aqui o Cezinha, o Bernardo Vitor, obrigado ao pessoal da federação. Abraço aqui, pro Chico Lang, que o nosso time, o Chico Lang, Marina Buffon. Obrigado a você. Tchau. Tem mais um pouquinho de férias. Domingo eu tô de volta. Tchau, tchau. Vai não.